Alô, alô, Brasil, voltamos e pra ficar. 16ª rodada, Campeonato Brasileiro, um clássico Rio-São Paulo de dois campeões brasileiros, dois campeões da América. Vamos pra dentro do estádio Newton Santos. No momento em que entram as duas equipes empatadas na tabela de classificação, 18 pontos para cada. Tem o Roger Flores ao meu lado, daqui a pouquinho o Ricardinho que estava lá no gramado durante o Bora pro Jogo. E as duas equipes pisando pela primeira vez no campo de jogo. Vamos à execução dos hinos. 18 pontos, repito, para cada equipe na tabela de classificação. Metade de baixo da tabela. O Corinthians hoje joga todo de branco. A torcida do Botafogo tá dolorida. O time vem de eliminação na Copa do Brasil. A torcida do Corinthians feliz da vida. Ganhou do São Paulo, se classificou para as oitavas da Copa do Brasil. É isso mesmo, são iguais no número de pontos, diferentes porque um tem um grande ataque, o outro tem uma grande defesa, quem tem grande defesa fica pecando, devendo no ataque, enfim, tudo isso são ingredientes para a gente acompanhar a partir de agora por um grande clássico do futebol brasileiro. É dia de Botafogo e Corinthians na tela da Globo para quase todo o Brasil, vamos juntos para a execução do hino brasileiro, sobe o hino do Brasil. Executado o hino brasileiro, vamos escalar as duas equipes. Eu começo pelo time do Botafogo, sem vencer há 3 jogos no Brasileirão, está se despedindo hoje do estádio Newton Santos até a parada para a Copa do Mundo de 50 dias. Neto no gol, bom dia, olha só, uma das novidades na lateral direita. Alex Telles está de volta à equipe na esquerda, Ferrarese e Barbosa no miolo da zaga. Barbosa pode estar se despedindo hoje e ir para o Palmeiras, hein? O Guinho, Medina e Montoro na meiuca do Botafogo, time escalado no 4-3-3. Temos o Djalma ainda no ataque de um lado, o Arthur Cabral é o centroavante, o Cadier do outro. O Botafogo está escalado aí, ó, no 4-3-3, segundo melhor ataque do Brasileirão. E a pior defesa da competição, com todos esses caras à direita, à disposição do Franklin Carvalho, técnico português do Botafogo. Hugo Souza, será que vai para a Copa? Ele é o goleiro do Corinthians. Com Mateuzinho na direita, Bidu na esquerda, André Ramalho e Gustavo Henrique no miolo da zaga. 4 jogadores da meiuca do Corinthians. Ranieri protege a defesa, Bidon dá a saída pela esquerda, o Carrijo pela direita. E o Garro, o capitão da equipe, é quem leva a bola ao ataque. Para abastecer Lingard, hoje titular mais uma vez. E Yuri Alberto, será que ele sai no período da Copa do Mundo? É mais uma pauta para nossa transmissão. Fernando Diniz tem esses caras aí à direita à disposição no banco de reservas. Fique de olho no apito, hein? Felipe Fernandes é o comandante da arbitragem, Felipe Alan é o assistente número 1, o Celso Luiz, o assistente número 2, o Marco Aurélio. Fica lá na salinha do vídeo, com o recurso da tecnologia à disposição da justiça do jogo. Times prontos, escalados. Escalada também a reportagem da equipe. Olha a foto oficial do jogo. Um abraço, a troca de gentileza entre os técnicos antes da bola rolar. Eu começo pelo time do Botafogo. Boa tarde para você, Lívia Laranjeira. Boa tarde, Guga. Boa tarde a todos. Grande destaque do Botafogo hoje. Claro, a ausência do Danilo. Havia uma expectativa muito grande para vê-lo em campo, já que ele vive esse sonho de ir para a Copa do Mundo. Esteve até hoje de manhã concentrado com a delegação e foi cortado por motivos pessoais.
Danilo já tem 12 jogos com a camisa do Botafogo pelo Brasileirão. A gente sabe que há sondagens de clubes do Brasil e de fora, então ele não poderia completar 13 jogos se for competir por outro clube. Franklin Carvalho minimizou a ausência, disse que o Huguinho vai fazer o que estava planejado e usou o verbo no passado. Disse que o Danilo tinha uma importância muito grande para o elenco. Guga. Bom, as cartas estão na mesa no Botafogo, do outro lado o Corinthians. Boa tarde, Felipe Brizola. Tudo bem, Guga? Um abraço para você, para todo mundo que nos acompanha. O Corinthians quer manter esse bom momento, né? Desde que o técnico Fernando Diniz assumiu, a equipe fez 11 jogos, são 7 vitórias, aproveitamento alto de mais de 70%. E a expectativa é começar a olhar para o lado de cima da tabela. O técnico chegou aqui no estádio falando o seguinte: já estamos pensando lá em G4, o Corinthians tem 18 pontos, pode vencer, ficar com 21, parte de cima da tabela. Corinthians querendo aproveitar esse ótimo momento, Guga. Muito bem, aqui na cabine da Globo, dois craques da opinião, vamos juntos, tá aí o Diniz ajustando também os últimos detalhes para a bola começar a rolar. Roger, a Copa tá chegando, o mercado vai se aquecendo, mas fato é que ainda tem Brasileirão, times empatados e na parte de baixo da tabela ninguém quer passar 50 dias de Copa na zona do rebaixamento. Boa tarde. É isso, Guga, tudo bem? Ricardo, pessoal que vai assistir com a gente esse jogo, ninguém quer passar e é fácil você fugir dessa proximidade de zona de rebaixamento. Qualquer vitória aqui em 3 pontos dá um salto de 8, 9 posições e te dá uma tranquilidade muito maior. São de... Olha, já tem 1 minuto de silêncio, Guga. Vamos respeitar o minuto posto, uma bola volta a rolar daqui a pouquinho no Campeonato Brasileiro para Botafogo e Corinthians. Os nossos comentaristas também vão opinar. Tá tudo pronto, Rio de Janeiro, estádio Newton Santos. Felipe Fernandes já zerou o cronômetro. Pede ajuda de Vini, a bola vai começar a rolar em mais um jogo que clássico Rio-São Paulo para Botafogo e Corinthians. Muita tradição, muita história em campo. Dois times em dificuldade na tabela de classificação. O empate aqui não é bom negócio para ninguém, a depender da circunstância do jogo, é claro. Mas são dois times que, desde o primeiro minuto, entram para vencer. Vai tocar pela primeira vez na bola o time do Corinthians. Garro dá início ao jogo. Bola rolando para Botafogo e Corinthians. A Globo mostra para você. Yuri Alberto faz a primeira parede, acaba perdendo para o Medina. Montoro vem buscar aqui atrás. Ranieri faz a interceptação. Volta para o Montoro no comando de ataque. Ele dá o chapéu no Ramalho, a cobertura do Gustavo Henrique, que não permite o segundo chapéu. O Montoro vem para a solada em cima do Ramalho. O jogo está parado para falta de ataque, falta para o Corinthians bater. Vamos lá, Roger, concluindo o seu raciocínio, comecinho de jogo. Não, o que eu ia falar da 4ª posição, a 17ª, que é a primeira dentro da zona de rebaixamento, são 5 pontos de diferença. Então, quem fizer 3 pontos aqui, consegue dar um salto e dar uma tranquilidade mais nesse respiro de pré-Copa do Mundo. O Corinthians vive uma fase melhor, o Botafogo 3 jogos sem vencer no Brasileiro e eliminado na Copa do Brasil no meio de semana. Isso traz uma carga muito pesada para esses jogadores, que a cobrança vai vir da arquibancada. Mas é um jogo muito equilibrado, até porque a tabela mostra isso. Esperamos entre 15 e 20 mil torcedores aqui no estádio Newton Santos. Repito, a torcida gloriosa tá dolorida com mais uma recente eliminação precoce. Alex Telles vem pro arremesso lá na primeira trave, arremessa forte, Barbosa toca para trás. A bola fica viva, oferecida, vem o Mateu. Mateu Ponte, não bate, dá o carrinho, acaba perdendo, escorregando ali o Linga. Bola muito forte, arremesso de graça para o Corinthians. Ricardinho, seu boa tarde. O que é que você está imaginando? Quem vai tomar a rédea do jogo? Quem toma a iniciativa aqui? Só a vitória interessa, Ricardo. Fala, Guga, tudo bem? Boa tarde para você, para o Roger, para todos que nos acompanham. Eu acho que é um jogo equilibrado. O Botafogo, por mais que jogue em casa, não está no seu melhor momento, precisa recuperar o seu desempenho, foi eliminado no meio da semana, precisa dar uma resposta para o seu torcedor. E o Corinthians, por mais que está num bom momento em relação a resultados, mas precisa sair da parte de baixo. E para isso tem que pontuar, e aí a pontuação tem que ser vitória, tem que ser 3 pontos. Nós estamos próximo da parada, nenhum time quer ficar na parte de baixo da tabela. Então a gente tem tudo para ter um grande jogo, mas um jogo equilibrado. Que assim seja. Gente, são virtudes opostas para as duas equipes. O Botafogo tem o 2º melhor ataque do campeonato e a pior defesa do Brasileirão. Vejam só que contradição.
Já o Corinthians tem o pior ataque e a terceira melhor defesa do campeonato. Vamos ver o que fazem Botafogo e Corinthians com bola rolando. Alexander Barbosa está chegando hoje ao limite dele de jogos no Campeonato Brasileiro pela equipe do Botafogo. Dá a impressão que o Barbosa se despede hoje da torcida gloriosa. Afinal de contas, até a pausa da Copa do Mundo, o Botafogo, seja na Sul-Americana ou no Campeonato Brasileiro, só vai jogar fora de casa. Ramalho, pressão do Botafogo no ataque mais uma vez. Agora é o Hugo. Joga simples, joga lá pra frente. Yuri Alberto faz a parede, o Lingard não consegue o domínio. Lingard briga uma, duas vezes, vai pro chão, quer a falta, o árbitro diz que não. E ataca o Botafogo. Gustavo Henrique espera pela chegada do Hugo Souza, ele faz a defesa, tá na pré-lista, será que será? Será que o Hugo Souza vai ser convocado amanhã? É grande a expectativa do goleiro para sua primeira Copa do Mundo. Tá ele com a bola. Ele sai jogando curtinho com o André Ramalho. Gabriel Paulista suspenso, fica de fora, o Ramalho aparece na zaga titular do Corinthians. Aniele. Bate, rebate. Alex Telles tenta evitar a saída. Montoro tenta a jogada em cima do Mateuzinho. Ele ganha, tenta a caneta, não consegue. Alex Telles vem para a marcação, faz a falta em cima do Bidon. O jogo tá parado. Chamou, falou. Guga, você tava falando do Hugo. Você sabe que ele tá tão focado nisso que o protetor de tela dele, o celular dele, toda vez que ele mexe no celular, ele vê a taça da Copa do Mundo. Tanto que é o sonho dele, tanto que é o objetivo. Só pensa nisso, Hugo Souza. Bom, eu vou dar um pitaco aqui na vez do Ricardinho e do Roger, não sei o que pensam os comentaristas. Hugo Souza merece a convocação muito em função do que não tem feito os convocados recentemente. O Bento, em especial, terceiro goleiro, e até o Ederson vivendo uma crise técnica. E o Alisson machucado, né? Uma incógnita, não vem entrando em campo nas últimas semanas, meses. Vamos ver como é que chega o goleiro titular. Boa inversão pro Bidu. Domina lá na canhota, dá um tapa, passa metade do campo, vem Mateu Ponte pra cima dele. Faz a interceptação, fica com o bola dominado. O Bidu dá o bote, não acha. A bola esticada lá no comando do ataque pro Vijalba. Ele acaba segurando o Carrijo, foi falta, o árbitro aplica vantagem. Vai pro chão. Falta pro Corinthians bater. Sai jogando por baixo o Garro. Toca a bola o Corinthians de pé em pé. Gustavo Henrique. Garro aparece para o jogo. Está sendo marcado, vai recuar. Recua mal. O árbitro dá falta de ataque do Cabral. Rodada 16 do Campeonato Brasileiro. Começou ontem, 4 partidas. Na tela. O Atlético bateu o Mirassol por 3-1. Inter goleou o Vasco 4-1. Fluminense bateu o São Paulo no duelo tricolor 2-1. Palmeiras e Cruzeiro empataram 1-1. Hoje a bola rolou, jogo que interessa diretamente a Botafogo e Corinthians na luta contra a zona do rebaixamento. Santos 0, Coritiba 3. Às 4 da tarde tem Bahia e Grêmio. A gente conta tudo que acontece em outro duelo tricolor na rodada. E um pouco mais tarde serão 3 partidas, 2 às 6h30 para RB Bragantino, Vitória, Chapecoense e Remo. E às 7h30 com transmissão do Sport TV tem Atlético Paranaense e Flamengo. E aí sim a gente encerra a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Corinthians faz a meia pressão. Tá aí o Ferrarese. Jogador emprestado pelo São Paulo faz a ligação direta para o ataque. Gustavo Henrique é grandalhão, toca de cabeça, só que ela sobra com o Cabral. Cabral com a perna esquerda, bateu pro gol! Gol! Sobe o hino! 6 minutos e o Botafogo com Arthur Cabral abre o placar do estádio Newton Santos, enlouquece a torcida gloriosa no Newton Santos e em todo o Brasil. Olha o Vijalba com o ombro, com o corpo deslocando o Gustavo Henrique. Na sobra, rápido entre as linhas, Arthur Cabral domina, traz pra canhota, olha o goleiro bate. Hugo Souza ficou pregado, impotente, bola pro fundo do gol. Roger. 1 pro Botafogo, 0 pro Corinthians. O jogo começa elétrico no confronto direto. Sempre muito cobrado. Arthur Cabral fez um belo gol, né? A bola sobra para ele, ele abre para a esquerda e pega firme.
sem defesa pro Hugo. O Hugo estava plantado no meio do gol porque a bola foi potente, rasteira no cantinho. Agora, o detalhe do lance, o Gustavo Henrique não pode cair nessa dividida. O Vidalba veio, tá de costas, a bola pega na cabeça do Vidalba, ele de frente, tem que sustentar essa carga, tem que ser mais firme. O zagueiro não pode cair numa bola dividida, principalmente contra um jogador que não tá ali nem numa disputa muito forte e é mais frágil do que ele. E aí o Arthur, que é um finalizador, é um jogador que gera pouco jogo, mas tem que estar sempre atento para poder finalizar bolas que sobram. Sobrou e ele foi muito bem na finalização. Bom, a gente tem dito que o confronto é direto, é aquele papo reto, aquela conversa que não faz curva. 6 minutos, é como se o jogo se iniciasse 1-0 para o Botafogo. Tem muita coisa para acontecer por lá frente o Botafogo, que depois de 3 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, por enquanto vai respirando aliviado. O Corinthians vai ter que vir para o jogo. Pode esperar, tem muita emoção prometida na tela da Globo. Vem o Corinthians com o Carrijo. Ele domina, dá o tapa contra o Alexander Barbosa, vai pro chão. Ferrarese era quem fazia a cobertura. Nananina não, diz o árbitro. É só tiro de meta pro Botafogo bater. Futebol na Globo. Aqui é emoção. A vibrante floresta brasileira encontra a intensidade da perfumaria árabe. Novo Natura Essencial Safran. A essência dos seus melhores encontros. Natura faz bem estar bem. No Fantástico, entrevista exclusiva com um homem arremessado pela janela de casa com a explosão numa rede de casa em São Paulo. É hoje no Fantástico. Guga. Toca de cabeça Kadir. Ele recebeu a carga do André Ramalho nas costas. O árbitro manda seguir. Briga o Yuri Alberto. Medina fica com ela. Yuri Alberto vai pro chão, reclama de falta. O árbitro também manda seguir. Bidon dá o toque no Garro. Capitão do Corinthians divide. Botafogo dividindo firme e forte no começo do jogo. Começa elétrico o time da casa. Oi, Lívia. Antes do jogo, na entrevista com o Franklin Carvalho, ele reclamava do baixo aproveitamento do Botafogo, disse que isso era uma coisa que ele vinha tentando corrigir no elenco. Já logo no começo, o Arthur Cabral abre o placar e os atacantes do Botafogo viviam uma seca, né? Dos últimos 10 gols do time, só um tinha sido marcado por um atacante, pelo próprio Arthur Cabral, que volta a balançar as redes hoje, vice-artilheiro do time no Brasileirão. Corinthians é forte pelo alto. Gustavo Henrique vive boa fase, zagueiro artilheiro. Yuri Alberto também castiga por cima. André Ramalho tá lá na boca do gol. O Garro é um grande assistente, é o maior garçom. Passes para gol no Campeonato Brasileiro. Bola lá na esquerda com o Gustavo Henrique, ela fica viva, defendeu Neto em cima da linha. Só com a mão esquerda. Bate, rebate, jogada de pinball. Fica com o Botafogo, defesa do Neto. Deu sorte o goleiro, ela veio na direção dele. O Garro bate bem na bola e a jogada aérea do Corinthians com o Gustavo Henrique é muito forte. Você viu que a bola foi... Sai mal, Botafogo, atenção, Garro para empatar! Gol! Dele! Para enlouquecer a Fiel, sobe o hino! Ele vinha de jejum, eram 19 jogos sem marcar, mas é o grande garçom da temporada do futebol brasileiro. Ele volta a contribuir com gol. Tem confusão, Garro comemora, a torcida do Corinthians também. Jogadores do Botafogo cercam o árbitro Felipe Fernandes. Saída errada, reclamação do Botafogo para falta nessa jogada aí. Garro esperto, bateu cruzado, empatou o jogo. O lance certamente está sendo checado. Garro cruzado, reparem que o pé esquerdo escorregou ainda, deu um totozinho na bola, mas não o suficiente para tirar a pressão. Chute cruzado, bola para o fundo do gol. Vibra o capitão, o garçom volta a tirar onda de artilheiro. Garro tem 8 anos. Ao fundo o garotinho lá, ó, comemorando o gol do ídolo. A fiel torcida aqui no Rio de Janeiro e em todo o Brasil também vibra. Será confirmado ou não? O árbitro parece já mandar jogar. Botafogo queria falta na origem da jogada.
Alex Telles deu um chutão na bola aqui pro lado que tá a torcida do Corinthians. Valeu, gol! Jogo empatado, Ricardinho. Você dizia, amigo, o início da partida no seu primeiro destaque tático técnico. São 12 minutos, um gol para cada lado. A gente vinha avisando, isso aqui vai pegar fogo, Ricardo. Tomara que continue assim o jogo, que o início, esses primeiros 12 minutos é bom. 2 gols, os dois times buscando o gol e se empenhando na marcação. O Corinthians aproveitou da pressão do Ranieri ali na saída de bola e o Garro com a sua competência técnica para finalizar, empatou o jogo rapidamente para o Corinthians. A tendência é essa, é um jogo equilibrado, mas um bom jogo. A necessidade dos dois times de conseguir o resultado. 4 minutos entre um gol e outro. Essa é a jogada. Ranieri vem pro bote. Botafogo queria falta. O árbitro mandou seguir. Garro mandou pro gol. 1-1. Cabral de um lado, Garro do outro. Tá aí a reclamação do Alex Telles. Não foi falta. Não, ele tá falando que não é a mesma falta, né? Porque pode ter havido reclamação de uma possível falta do Vidalba em cima do Gustavo Henrique. E aí o Botafogo reclamando da falta do Ranieri em cima do Huguinho, e ali o Telles falando, não é a mesma falta. Foi isso mesmo, houve essa reclamação dos corintianos no gol do Botafogo. Falta importante para o time do Botafogo, o jogo não para. 13 minutos, é só o primeiro tempo. Será que vem um Montoro com a direita, o Alex Telles com a canhota? Eu vejo só o Linga, um jogador na barreira. O Botafogo tem Barbosa, o Botafogo tem Ferrarese, tem Arthur Cabral, os cabeceadores principais da equipe. O Barbosa está fora da grande área, ele vai tentar atacar a bola em velocidade. É lá que ela vai para Alex Telles, olha só para o Barbosa dividir. É posse de bola para o Corinthians. Jogo parado. Amanhã, o Esquadrão Suicida desembarca na sua tela quente. Filmaço que começa logo depois de Guerreiros do Sol. Tá aí o cruzamento do Alex Telles. O Franklin foi muito criticado, o Franklin Carvalho, técnico do Botafogo, porque ele poupou o Alex Telles num jogo decisivo da Copa do Brasil contra a Chapecoense. O Alex Telles hoje está de volta, oxigenado, descansado naturalmente. Aliás, não só por ter poupado o Alex Telles, né? Ele tem sido criticado por voltar o Neto como titular no gol, tem insistido mais do que o devido com o Bastos, que hoje está fora da equipe. Está pressionado o Franklin Carvalho, apesar de só 2 derrotas. É que foram 2 derrotas muito doloridas para a torcida do Botafogo, contra o Remo em casa e contra a Chapecoense nesse jogo eliminatório para o Botafogo na Copa do Brasil. Ramalho vem para dividir com o Kadir e ganha. A bola sobra no meio campo, Medina toca no Montoro, Montoro faz a inversão lá do outro lado, desce, bateu o ponte, volta para marcar o Linga. Ataca o time do Botafogo da ponta por dentro. Montoro tá pedindo passe um pouquinho mais atrás. A trivela chega para o Alex Telles. Está livre de marcação, ninguém contra ele. Tem tempo de dominar, levantar a cabeça, cruzar contra o Mateuzinho. É escanteio para o Botafogo bater. Pressiona a presença mais uma vez da torcida do Corinthians aqui no Rio de Janeiro, tomando conta de todo o espaço destinado a ela. Tá aí, na palma da mão, embalando o time, a fiel torcida. Escanteio para o Alex Telles. Essa é a câmera de videogame para você, a GameCam. Dentro do gol. A Golcan te traz para dentro da pequena área. Bola levantada na grande área. Tira a defesa, Gustavo Henrique mais ou menos. Montoro recomeça. Bola recuada então ao goleiro Neto. Neto atira lá para frente. Gustavo Henrique de cabeça. Carrijo também de cabeça. Garro. Ele tentou o passe para o Bidon, é que o Bidon partiu para o campo de ataque. Garro segura na janelinha e acabou errando o passe. O Guinho tomou ali na canetinha, mas a recuperação do Corinthians com o Mateuzinho. Ele rola para o Carrijo, peruano, aliás o Linga. Recolhe de um pé para o outro, o inglês toca atrás, de novo, Mateuzinho, esse é Bidon. 16 minutos elétricos bem jogados no estádio Newton Santos. Ranieri afunda entre os 2 zagueiros para dar saída para o time do Corinthians. Está aí o Garro, marcado contra 2 jogadores, faz o simples e toca no Hugo Souza. Hein, amigos? Hugo Souza, cabe entre os 3 goleiros principais numa Copa do Mundo para a seleção? Acho que cabe, é jovem, tem uma margem de crescimento ainda mais, né? Porque se vai numa Copa do Mundo, você consegue usar ele nas próximas e com uma experiência ainda maior. É pegador de pênalti, então, de repente pode ser utilizado numa situação como essa. E como você falou, né, os outros 3
vem de situações complicadas. Alisson muito tempo machucado, o Ederson sendo muito questionado na Turquia, o Bento falhando na Arábia Saudita. Mas o Ancelotti também é muito criterioso, né? E valoriza muito o ciclo que vem construindo aí de mais de um ano. E esses 3 foram os mais convocados. É exatamente isso. Eu acho que o Hugo tem todas as condições de ser convocado e merecia. A questão é justamente essa continuidade, esses critérios do Ancelotti, que eu acho que está entre ele e o Bento. Vem o Botafogo pro ataque, deixa eu ver esse lance, Matheus Ponte pediu na linha de fundo, tocou para trás, Medina. Chegou escorando, pegou mal, atirou longe, é só tiro de meta. Por outro ângulo, a jogada que vem cruzada para trás, o Medina até estava de frente pro gol, mas pegou muito mal. Perdão, Ricardo. Não, tá certo, lance de perigo, pegou mal o Medina. Mas é isso, eu acho que o Hugo tem condições, acho que essa briga, se é que existe, né? Mas eu acho que é entre ele e o Bento essa escolha aí. Não acredito no Alisson, apesar de esse último ano ter se lesionado bastante, o Ederson não está no seu melhor momento, mas eu acho que pelos critérios do Ancelotti ele deve levar esses 2. Mas o Hugo merece ser convocado. Mais uma vez apertada a saída do Corinthians, porque o Botafogo vai lá, ó. Cachorro pitbull morder lá em cima. Bidon caiu, Kadir contra ele, tá espremendo o Bidon contra a própria linha de fundo. André Ramalho tenta dar um bico lá pra frente, arremesso. Muito do erro do Corinthians, forçado pelo Botafogo. Alexander Barbosa toca no Alex Telles. Por falar em Copa do Mundo, lateral experiente, ex-Manchester United. Alex Telles também em processo de renovação de contrato. Bola tocada com o Ferrarese. Matheus Ponte partiu lá na ponta, nas costas do Lingard. Bidu vem por dentro, marca. Carrijo dá a bola para o Lingard. Ele empurra para o Yuri Alberto fazer a parede. Ele domina, consegue o passe para o Bidu. Bidu toca no Lingard, linda tabela. Desafogando o time, o carrinho do Medina é limpo na bola, diz o árbitro. Sem falta. Montoro. Mateuzinho vem contra o Montoro. Camisa 10 consegue o passe, Cabral. Solta na ponta. Balança para lá e para cá, vem Vijalba na linha de fundo quase. Foi marcado pelo Raniel, é posse de bola pro Corinthians. O Botafogo perdeu uma oportunidade de jogar 10 contra 8, né? 2 jogadores do Corinthians fora de ação. O Yuri Alberto e o Bidu. O Bidu que tá ali na frente, agora cartão amarelo pro Ponte. Essa é a chegada do Vijalba no Bidu. O lance do Bidu é feio, hein, gente? Era para ter sido marcado falta. O árbitro tá deixando o jogo correr, ele não tem marcado as faltas e o jogo pode ficar perigoso para ele, porque isso foi falta clara e até passivo de cartão amarelo. Esse foi um lance que o Yuri Alberto abriu a perna na ultrapassagem do Lingard. E o Matheus Ponte fez a falta. Por isso ele toma amarelo. E o jogo correu. Tava pendurado, tá? Não enfrenta o São Paulo sábado que vem. Essa é a jogada para cartão do Ponte. A do Vijalba foi pior. A jogada do Vijalba contra o Bidu, independentemente se para cartão ou não, e por isso a gente tem o nosso consultor Paulo César Oliveira, o lance do Bidu é feio porque ele torce, além da pancada em si, ao pousar com o pé firme, fixo ao chão, ele torce o tornozelo. Tá aí o spray analgésico acompanhado de uma água gelada para tentar anestesiar. Esse é o lance. Ó, a beliscada que ele toma é por dentro no tornozelo e aí ele gira a parte externa para fora. Ó, agora a ponta da chuteira para torcer o tornozelo. Bidu, como o jogo foi paralisado com ele caído, ele obrigatoriamente tem que deixar o campo e só retornar após a autorização do árbitro Felipe Fernandes. 20 minutos, nem metade do primeiro tempo se foi, é isso aí. Já está 1 a 1 e muita coisa para acontecer. Bola na primeira trave, Cabral domina. Gustavo Henrique abre o compasso para tirar da grande área do Corinthians. Yuri Alberto dá sequência, agarra, dá o tapa, sofre a falta. Obstrução marcada do Alex Telles. O jogo está parado, falta pro Corinthians bater. Futebol na Globo, aqui é emoção. Futebol chama a torcida em casa, que chama o Zé Delivery, que entrega bebida gelada em até 15 minutos com até R$100 em cupons. Beba com moderação. Paulo César Oliveira não vê como lance de expulsão na entrada do Vijalba para cima do Bidu. Segue a vida aqui. Recomeça o jogo, Ramalho perigosamente sai jogando por dentro com o Carrijo. Peruano está sendo marcado pelo Cabral, ele empurra para receber de volta do Ranieri. A bola fica presa, Lingard recupera para o time do Corinthians, desarmado pelo Medina, só limpo na bola.
Lingard vem para tentar a jogada em cima do Guinho e acaba desarmando o jogador do Botafogo. Gente, amanhã, hein? Direto do Museu da Manhã, 4:45 da tarde, vamos conhecer o elenco do Brasil rumo ao Hexa. Convocação para a Copa do Mundo amanhã na Globo. Ferrarese. Joga de ladinho. Medina faz o levantamento, o lançamento totalmente errado, de graça, arremesso pro Mateuzinho, é pro Corinthians. Vão empatando 0-0 Bahia e Grêmio neste momento. O outro jogo da rodada. Jogo que também interessa Botafogo e Corinthians. O Grêmio está lá na parte de baixo da tabela. Mateu Ponte. O Lingard acompanha só a distância. O uruguaio pisa na bola. Medina esperou a bola no pé, acabou sendo empurrado pelo Carrijo. Falta e é boa para o Botafogo se quiser levantar da área. Já tem distância suficiente para isso. Medina reclamando o cartão. Felipe Fernandes deu a falta, não entendeu como lance de amarelo. Tá aí a jogada, o Carrijo veio para fazer a falta. Atravessa o campo, lateral esquerdo, Alex Telles, está preocupado, Hugo Souza. Só o Lingard na barreira. Como o Alex Telles é canhoto e ele vai lá para a meia direita, ele sugere uma batida fechada. É sempre um momento de apreensão mesmo para o goleiro, para saber quem corta ou se vai ter toque de um dos atacantes. Olha como o Corinthians adianta as peças para tirar o sufoco da boca do gol. Telles colocou lá na marca do pênalti. Ramalho vai para o chão e o árbitro dá pênalti! Pênalti pro Botafogo, aponta o árbitro e ele diz: foi você, Gustavo Henrique. Quando a bola viajava, ele disse que o Gustavo Henrique fez a falta. Ferrarese e Gustavo Henrique. Gustavo Henrique e Ferrarese. Foi ou não foi? Esse é o lance. O Ramalho de gaiato tropeçou e ainda conseguiu tirar de cabeça. Ele deu a falta, ele apontou para o Gustavo Henrique. Foi você. E quem era o atacante, entre aspas, né? O zagueiro tentando o toque de cabeça era o Ferrarese, que está apontando o puxão de camisa. Pênalti para o Botafogo. Diniz não acredita no que vê, fica na bronca. Tem o puxão do Gustavo Henrique, sem dúvida nenhuma, a gente vê na imagem, é clara. Agora é a questão da interpretação, se esse puxão é o suficiente para derrubar o Ferrarese. E como eu acho que em lances de interpretação, olha aí, novamente, ó, Ferrarese, braço direito, aí não é a melhor câmera, né? E esse não deixa essa muito câmera claro. Não é conclusiva. É, a câmera de trás, de trás do outro gol fica melhor. Agora, ó. O Gustavo Henrique fora da imagem vai aparecer agora, Guga, aí, ó. Esse puxão é o suficiente para derrubar? Aí é a interpretação do árbitro. E aí, por isso que eu acho que o VAR não entra nesse tipo de lance. Porque o árbitro viu o que aconteceu, tanto que ele faz o gesto de puxão. Ele vai para a beira do campo, sim. O VAR, Marco Aurélio, falou... Também acho que não é o suficiente para derrubar, mas ele vai. Vamos lá dar uma espiadinha no lance. Isso aí acontece toda hora, né? Isso aí acontece toda hora dentro da área. Os caras se puxam, empurram, escora, se embola. O nosso PC não daria pênalti, tá? Ele acha que não tem a tal da pressão, a intensidade, né, do puxão para fazer a falta, para caracterizar a falta, na opinião do especialista Paulo César Oliveira. Eu também tô com não tem PC. Impacto. É isso. Tanto que o Ferrarese cai para frente, né? O puxão é para trás da camisa. Ele acontece o tempo todo isso da bola aérea, né? Em qualquer escanteio, falta lateral. Eu acho que eu tô com o PC também. Felipe Fernandes está revendo o que marcou. Sob orientação, sugestão do Marco Aurélio. Professor, vem dar uma olhada aqui no que você deu. E aí, lembrando que a opinião que prevalece, a posição que prevalece, independentemente da interpretação, da sugestão do VAR, é do árbitro em campo. Ele pode manter a falta, pode manter o pênalti, ou rever o que deu e anular a decisão de campo. Vamos ver. Ele segue em dúvida. Já meio de lado para o campo, viu, reviu, segue conversando com a equipe de arbitragem. Agora sim, o Garro, capitão da equipe, vai meter pressão em cima do árbitro, que retorna às 4 linhas.
Viu o VAR? Após revisão na área, existe uma mão sem impacto para marcação de tiro penal. Decisão final, bola ao chão para a defesa. Sem impacto, como explicava Paulo César Oliveira. Sem impacto, como explicava o nosso especialista em assuntos de arbitragem, anulado o pênalti. Bola ao chão é para o Corinthians, segue 1-1. E agora a torcida do Corinthians, depois de 3 minutos e meio de paralisação, toma conta do Nilton Santos. E a torcida do Botafogo, naturalmente, arrefece porque toma uma ducha de água fria. É nuances de um jogo que vai com o empate até aqui, 21 minutos da primeira etapa, resultado que não me interessa a ninguém. Ferrarese tira de cabeça. Gustavo Henrique briga de cabeça com o Kadir. Ramalho na segunda bola, toca até o Bidu. Guga, o Franklin Carvalho, óbvio, ficou na bronca com a mudança, né, com o cancelamento do pênalti, mas é interessante porque ele estava parecendo muito apático aqui à beira de campo, meio cabisbaixo, e agora parece que entrou mais na partida, gesticulando, reclamando sim, mas também conversando mais com os jogadores. Comebol Libertadores, quarta-feira, bola rola. Tem Brasil e Paraguai, tem Brasil e Argentina, tem Palmeiras e Cerro, tem Flamengo e Estudiantes. 9h20 da noite a Globo mostra. Neto dispara lá pra frente. Mateuzinho tomava a bola nas costas, se recuperou. De cabeça corta, Montoro. Coloca no gramado, toca Arthur Cabral. O Guinho, substituto do Danilo. Para você que está chegando agora, Danilo muito possivelmente convocado amanhã para jogar a Copa do Mundo. Estouraria o limite dele de jogos disputados pelo Botafogo. Toque pro Arthur Cabral, veio o Botafogo, atenção, grande área, com a canhota, ele cruza em cima do Ramalho. Volta pro centroavante, ele ajeita a jogada para Alex Telles. Dá o tapa para chegar à linha de fundo, passa pela marcação do Ramalho. Telles conseguiu cruzar, a bola fica viva, Montoro dominou, o argentino colocou na cabeça do Bidu. A bola fica viva, ainda oferecida, Carrijo toca para trás, pega o Gus Souza para evitar o escanteio. Tá quente a bola rondando a grande área do Corinthians, que tenta o contra-ataque com o Yuri Alberto. Ferrarese no carrinho ganha uma, 2 vezes, a torcida vem com ele, o Garro dá um bico na bola, tá subindo a temperatura do clássico. Tá subindo a temperatura do clássico. Times gigantes na metade de baixo da tabela, 18 pontos para cada lado, confronto direto contra a zona do rebaixamento. Agora, Guga, o Corinthians precisa estar ligado na entrada da área, ali na frente dos zagueiros, nas costas dos volantes. O Botafogo fez o gol assim, com o Arthur Cabral, na disputa de bola. Ele finalizou com espaço, fez o gol. Agora, a ajeitada para o Arthur Cabral aqui do lado esquerdo também foi na frente dos zagueiros. O Montoro agora finalizou sozinho num rebote na entrada da área. Essa marcação do Corinthians, à frente, principalmente da entrada da área, ela tá mal organizada. E o Botafogo está aproveitando, principalmente que ele joga com 2 jogadores mais enfiados, que é o Kadir e o Arthur Cabral, em cima dos 2 zagueiros. Questão dessa bola levantada pelo Ricardo aqui, o Corinthians ele recua muito, ele baixa muito os seus jogadores para poder sair jogando, né, Ricardo? É uma estrutura tática do Fernando Diniz. E, obviamente, isso deixa a frente da área um pouco livre. E o Botafogo, entendendo que o Fernando Diniz joga desse jeito, dessa estrutura tática, pressiona muito a saída de bola, para tentar buscar nessa roubada de bola possibilidade para finalizar. E é isso que tem acontecido. Possível pênalti sendo checado. Já acabou. Vamos pro jogo. Mateuzinho domina, vem o Corinthians, partiu, pediu, bidou, Mateuzinho preferiu Yuri Alberto de calcanhar nas costas do Linga, sobrou pro Garro, ele bateu pro gol. Futebol na Globo, aqui é emoção. Liderança é com Vivo Pré. São 20 gigas para ficar conectado o mês todo. Vivo Pré, o pré do brasileiro roxo. Thiago Medeiros mandou pro ar do Bora pro Jogo a enquete do GE. Você convocaria o Neymar? É simples, sim ou não? Valendo ainda, participe da nossa transmissão. Corinthians vem para ataque. Bidon pro Yuri Alberto, não consegue devolver. Montoro recupera, passa metade do campo, toca no Kadir. Kadir domina, distribui. Arthur Cabral vai daí, foi, bateu, golaço! Golaço! Sobe o hino!
Arthur Cabral faz o segundo dele no jogo. De novo ele sai da grande área para receber entre as linhas, entre a defesa e o meio campo. Domina, gira. Eu até me perguntei, daí vai, foi pro fundo do gol, reveja. Que míssel lá na bochechinha da rede. Golaço, é o segundo dele. Botafogo 2, Corinthians 1, ficou pregado, virou passageiro Hugo Souza. É, com a direita e com a canhota, seu Roger. O homem tá fogo. Hoje é o dia do Arthur, né? E olha só como salta o Botafogo. Acho que começou a rodada na 14ª colocação, tá indo para a 8ª colocação. Aquilo que a gente estava falando do início da partida, né? Uma vitória, conquistar 3 pontos, é um salto muito grande nessa tabela, tá muito embolado. Mas que gol do Arthur! Para mim, os melhores 45 minutos, assim, um tempo do Arthur com a camisa do Botafogo. Movimentação, finalização, incomoda a zaga do Corinthians na saída de bola. Agora o Hugo, essa tinha que saltar, tinha que tentar buscar a bola de algum jeito. A gente viu na câmera de trás, quando o Arthur pega na bola, o Hugo tá no ar, saltando para a esquerda. E aí, quando a bola já tá no meio do caminho, quando ele olha, não deu tempo de ir. Botafogo, com esse resultado, tá escalando a tabela. Sai da metade de baixo, tá indo para a metade de cima. Cola no pelotão de elite. 8º colocado de momento para o Botafogo. 2 gols do Arthur Cabral. Guga, e os reservas e comissão técnica vieram até a beira do gramado enfileirados, todos aplaudindo Arthur Cabral. Que chute, Cardinho. É daqueles que quando sai do pé, você já corre pro abraço. Primeiro que não dói o pé, né? Porque você pega ela em cheio. Segundo que aquele chute... meio que a gente fala elevador, ela sobe, parece que ela vai fora, daqui a pouco ela desce e o Hugo não viu a bola. Quando ele viu, ele deu aquela passada, como o Roger falou, ele deu a passada para a esquerda. Quando ele viu a bola, ela já estava chegando no gol já, ele não teve ação, mas deveria ter tido. Eu acho que ele bobeou nesse tempo da bola. Foi muito longe o chute era de muito longe. Mas da onde? Daquela intermediária ali. Todo o mérito para o Arthur Cabral. Sem dúvida nenhuma, iniciativa dele e batida dele. Mas aquele espaçozinho na frente da defesa e as costas dos volantes, o Botafogo está aproveitando para finalizar e o Arthur Cabral fez um bonito gol. Guga, a informação. O Diniz está irritadíssimo já tem alguns minutos com essa saída de bola do Corinthians. Ele acha que os jogadores estão com medo de fazer as jogadas, que perderam a confiança nos lances que deram errado e ele está cobrando de uma forma mais assintosa os jogadores. Depois do gol ficou um pouco desolado, mas no minuto anterior vem o Botafogo, Guga. E vem com Montoro, Kadir tá pedindo para ele, Montoro penteia, vai para cima da marcação, Mateuzinho respeita, dá 2, 3 passos atrás, Montoro de calcanhar pro Alex Telles, chegou cruzando, bola na grande área de cabeça, corta Carrijo. Yuri Alberto vem buscar aqui atrás, marcado pelo Alexander Barbosa. Yuri Alberto toca no Mateuzinho, olha o contra-ataque do time do Corinthians sendo desenhado. Garro coloca o Yuri Alberto para correr, a bola corre de primeira, ele toca, Montoro volta para cobertura perfeita. Falta do Bidon. Daqui a pouco, o elenco de Três Graças faz passagem de bastão para o elenco de Quem Ama Cuida. Sua nova novela das 9. Palco estrelado no Domingão com o Hulk, depois do futebol. A classificação está na tela, o Botafogo vai subindo, vai escalando, vai se livrando pertinho da Copa do Mundo, do sufoco. Gente, serão 50 dias sem Brasileirão. Aguardando esse tempão todo, olhando para a tabela, casado com a tabela. Então os times aqui lutam muito para não entrar nesse tempão todo na zona do rebaixamento. A pressão é muito grande para um time desse tamanho, seja o Botafogo ou mesmo o Corinthians. Vai dando o Botafogo que respira aliviado. Brizola, deixa eu só ver esse lance. Mateuzinho protege contra o Kadir. Complemente a informação, amigo. É que o Diniz, ele sente que os jogadores perderam a confiança para sair jogando e ele estava dando uma dura a Diniz, né? Bem irritado. E nos minutos anteriores ao gol ele tinha até reunido a comissão técnica dele, chamou até o preparador físico para ver o que podia fazer. Ele estava preocupado com o Yuri Alberto, mas veio o Corinthians. Eu já entendi pelo Roger que o Botafogo faz os melhores 45 minutos no campeonato. Eu quero saber do Ricardinho o que acontece, o que está faltando para o Corinthians, que não é um bom visitante, tem só uma vitória até aqui na competição, Ricardo. Primeiro que o Corinthians está preocupado em marcar o Botafogo e recua muito para isso, muitas vezes para sair jogando.
e às vezes essa saída não é uma saída com qualidade. O Brizola já falou que o Diniz tá bravo com isso, e é verdade. O Corinthians tem que ser mais efetivo na saída. Não adianta ficar tocando só os zagueiros. Ela tem que ter essa bola chegar mais rápido lá, ó, no meio campo. Quebrar mais rápido essa linha de marcação. E outra, o Corinthians achou o gol de empate em seguida. Por quê? Porque rapidamente teve uma outra postura. Saiu para marcar, para pressionar o Botafogo. O problema é que empatou e aí retomou de novo na parte defensiva. Por isso tem que ter iniciativa, tem que ter coragem para jogar no campo do Botafogo. Se não fizer isso, o Botafogo vai trabalhando a bola do seu jeito, quebrando o ritmo como está fazendo agora. Gente, é o jogo da paz. Confronto direto aqui para trabalhar em paz. Gustavo Henrique domina no peito. Arthur Cabral, a bola sobe. Gustavo Henrique tira de cabeça, ela cai no grande círculo até o Bidon. O filho do Terrão domina, segura o passe. Medina chegou forte, deu uma banda ali em cima dele. Vantagem para o time do Corinthians, que troca passes. Carrijo recebeu do Yuri Alberto. Está sendo marcado de pertinho. Bem o Carrijo. Yuri Alberto por elevação. Toca no Garro. Chega firme na cobertura Ferrarese. Garro também firme na bola Medina. O que o Botafogo está dividindo hoje não está escrito no gibi. A bola vem centralizada, tranquila, para o goleiro Hugo Souza. Corinthians, a partir de hoje, joga contra equipes, confrontos diretos, né? Botafogo, depois o Atlético em casa, o Galo. E o Grêmio, fora de casa, aí sim vem a parada para a Copa do Mundo. O Botafogo faz o último jogo até a parada da Copa do Mundo no Newton Santos. Vai sair para jogar contra o Petroleiro na quarta-feira na Sul-Americana. Sábado que vem com transmissão da Globo, tá, gente? Preste atenção. Sábado que vem, 5 da tarde. Tem São Paulo e Botafogo. A Globo mostra. O jogo tá parado. O Garro bateu rápido demais. Vai ter a chance de recolocar na área. Barbosa cartão, você viu ali o lance? Tá aí o Alexander Barbosa a caminho do Palmeiras. Um dos remanescentes do grande ano, mágico ano de 2024 no Botafogo. Falta batida rápida, Garro pro Lingard, Lingard pro Mateuzinho, que devolve pro Garro, ele pega bem na bola, enfiou o Lingard de primeira, tricota o Corinthians, Mateuzinho cruzou, bola na boca do gol, dividiu o Ramalho, ela sobra com o Bidu, tira o Guinho ali atrás. Deu um bico na bola para aliviar a pressão em cima do Botafogo. Hugo Souza sai jogando com o Bidu. Bidu toca com o Ranieri. Bola por elevação nas costas da marcação. Vem para ataque Linga. Acompanhado pelo Matheus Ponte. Não cruza. Gustavo Henrique, o grandalhão. Tirando onda lá na frente também, dando opção para ataque. Domina Carrijo. Bidon se desmarca. Bola nele. Abre para receber o Mateuzinho. Na beiradinha do campo, acompanhado pelo Alex Telles na marcação, ele recua. Carrijo recomeça com o André Ramalho. Gustavo Henrique. Mais uma vez, Lingard aparecendo para o jogo. O Bidu então vai para o corredor central quando o Lingard vai para a ponta. Vai para a beira do campo. Ranieri. Garro desmarcado de primeira, toca mal. Agradece Ferrarese, dá um bico na bola, recomeça o Corinthians no grande círculo. 40 minutos, é o primeiro tempo, daqui a pouquinho o show do intervalo com outras atrações do Brasileirão para você. Carrijo fez fila, toca no Mateuzinho, levanta a cabeça, vem cruzamento na segunda trave para o Ranieri, na trave! No travessão, Ranieri, que pedrada de cabeça do volante lá no segundo pau. O Ponte achou que tava... Lançando o travessão do Botafogo, Mateuzinho, cruzamento de GPS. Olha como ele ataca a bola, Roger. O Ponte achando que estava absoluto no lance, né? Achou que estava sozinho, o zagueiro ali, lateral. Não pode nunca acreditar que está sozinho. Essa bola estava viajando. Ranieri interpretou perfeitamente a jogada, né? Sobe no ponto certo para fazer uma bela cabeçada. Falta comunicação e, obviamente, uma postura mais intensa do Matheus Ponte ali, porque naquela situação de jogo ali, dificilmente está sozinho, tem sempre alguém por trás para poder chegar na bola. Que primeiro tempo, gente. 3 gols até aqui, gol já anulado pelo VAR, bola no travessão e o couro comendo na casa do Noca. Guga. Bola recuada para o goleiro Hugo Souza. Ranieri. Aí a bola do Carrijo. Pode sair jogando na manha aqui atrás com o Corinthians. Bidu. Botafogo faz meia pressão. Gustavo Henrique pisa na bola, inverte a jogada. André Ramalho. Tem o Mateuzinho para jogar bem na beira do campo, é o que faz. Domina o lateral.
Com a canhota, rola, Yuri Alberto faz o giro. Queima em cima da marcação, em cima do Guinho. Ele volta com o Gustavo Henrique. O zagueiro grandalhão toca lá na ponta para o Lingar. Reparem que quando o Lingar vai para linha lateral do campo, o Bidu faz o corredor central. Às vezes eles trocam de posição. O Lingar por dentro e o Bidu então na ponta. Bidon. Volante canhotinho do time do Corinthians, toca atrás, Mateuzinho. Botafogo nesse momento inteiro atrás da linha da bola. Sob o ponto de vista do Botafogo, importantíssimo ir para o intervalo vencendo, para organizar o time, para respirar. Um primeiro tempo muito intenso no Rio de Janeiro. Ferrarese domina contra o Yuri Alberto. Alexander Barbosa. Guga. A bola longa do Barbosa, ganha de cabeça o Ramalho. Corrige o Bidon. Ranieri domina no bico da chuteira, vem para o ataque, domina Garro, coloca o Yuri Alberto para correr da velocidade, ele ganhou, eu vejo o Lingar na grande área. Yuri Alberto tenta uma bola cavada, Ferrarese vem para tirar. O árbitro está dizendo até que pegou no braço do Ferrarese, mas que ele estava com o braço colado ao corpo, vamos ver? Tá aí na tela, não escapa nada da lente da Globo. Escanteio para o Corinthians que tem pressa, Garro bateu primeira trave, Yuri Alberto! Não valeu o gol! Não valeu o gol. O assistente Felipe Alan disse que o Garro bateu fora do quarto de círculo. A bola estava fora de posição. A gente vai recuperar para você ver. Gustavo Henrique indignado. Ela tem que ter qualquer contato com o quarto de círculo. O assistente Felipe Alan levantou quando ela viajava. Para ser justo com o árbitro, não sei se ela tinha contato algum ou não com o quarto de círculo. O que eu quero dizer é que ele levantou a bandeira antes do cabeceio do Yuri Alberto. Tá indignado o Carrijo, o Corinthians empata o jogo. E agora sim o Garro bate, vale e fica com ela o goleiro Neto que vai sair do contra-ataque rápido. Medina contra o Ramalho. Ramalho vem para tentar matar a jogada. Arthur Cabral pede a bola no comando. Medina segura o passe, já volta a defesa do Corinthians. Tenta se organizar. Aí o Kadir, vai daí, o Guinho bateu em cima do André Ramalho. Bidon dá um bico na bola, Yuri Alberto domina, faz o giro e vai bater do meio campo. Futebol na Globo, aqui é a emoção. Torcer pelo Brasil sempre teve um sabor especial. Um sabor com S de Sadia. Sua torcida pede Sadia. O Botafogo com esses 2 gols está chegando ao melhor ataque do Campeonato Brasileiro. Coça a cabeça, Diniz. E justamente vazando por 2 vezes na partida até aqui, a terceira melhor defesa do campeonato. A nossa câmera de cinema te coloca na beira do campo, em todas as tomadas. Para você curtir futebol, 16ª rodada Brasileirão na Globo. Ranieri dividiu, Arthur Cabral ganha Montoro. Escapa da falta, Bidon veio pra cima dele. Pisa na bola o Montoro. Cavadinha lá no comando do ataque. Bidu só protege, fica com o Hugo Souza. A informação, Lívia. O telão também deu aquele cartão amarelo pro Alexander Barbosa, mas eu chequei aqui com a arbitragem, foi pro Medina, tá, Guga? Camisa 6 também estava pendurado. Teremos 6 de acréscimo. Corrigindo então, o cartão não foi pro Alexander Barbosa, foi pro Medina. 6 minutinhos mais de um bom jogo, hein, Ricardinho? Assim, é claro que o Botafoguense está mais feliz, mas sob o ponto de vista de jogo jogado... Sim, foi um bom primeiro tempo, muito movimentado, 3 gols, mas é o que eu falei, né? O torcedor do Corinthians, ele olha depois da postura que tomou o primeiro gol, foi buscar o empate. Tomou o segundo gol, teve 2 oportunidades, inclusive uma com o Ranieri, bola na trave. Então, por que não mantém essa postura, né, quando está... perdendo o jogo o tempo todo, né? Porque de marcar o adversário, né? O Botafogo não tem nada a ver com isso, pelo contrário, foi muito eficiente no primeiro tempo e aproveitou com 2 boas finalizações do Arthur Cabral. Regressiva da Copa do Mundo. Faltam 25 dias, menos de um mês. E a Globo com mais de 400 profissionais envolvidos no Brasil, no México, no Canadá e nos Estados Unidos. Atenção, vinha o time do Botafogo, Vijalba ainda briga, rebote é pro Botafogo. Arthur Cabral tá pedindo, Vijalba segura o passe por baixo, Bidu. De carrinho corta, Lingar evita o escanteio. O jogo não para, elétrico na primeira etapa. Ferrarese toca de calcanhar, errou! Contra-ataque do Corinthians e Yuri Alberto. Domina, escolheu o lado errado da jogada, o lado mais congestionado. Carrijo
Coloca o André Ramalho para jogar. Quase 2 dos 6 minutos acrescidos já se foram aqui no estádio Newton Santos. Esse é Mateuzinho. Dá uma pisadinha, chama o Carrijo. Daqui a pouquinho toda a segunda etapa. Bola solta com Lingard. Jogador revelado pelo Manchester United. Toca. Bidon tá pedindo para alguém se aproximar para dar opção para o passe. Lingard de cabeça para o Bidu. Marcado de pertinho pelo Guinho. Bidu vive um bom momento. Tenta o giro, vai para o chão. O árbitro dá falta para o Corinthians bater. É boa para levantar na área. E era tudo que o Bidu queria, né? O Guinho já tinha feito a primeira falta, o Bidu caiu, ou não caiu, sustentou. E aí depois faz a segunda. Olha lá. O árbitro não tinha autorizado, pode terminar, pode concluir, Roger. Não, e aí bota uma... estão numa eletricidade, não dá nem para concluir raciocínio, Roger. É isso, o jogo tá bom e é assim que a gente gosta, né? Quanto menos a gente fala, melhor, porque o jogo tá transcorrendo de uma forma agradável. O Botafogo não faz questão de ter posse de bola, de construir jogadas, é uma transição muito rápida, buscando essa bola direta, principalmente para Kadir e Arthur. Assim fez os seus gols. E o Corinthians tentando trabalhar um pouquinho mais. Trabalhou muito no seu campo defensivo, até pela pressão que o Botafogo exerceu, mas quando está com o resultado atrás, ele consegue povoar um pouquinho mais o campo ofensivo e agora tem essa falta perigosa para terminar o primeiro tempo. 3 dos 6 minutos já se foram. Garro, o cara da bola parada, levantamento na boca do gol, tira Alexander Barbosa, Bidu de primeira. Não é a perna preferida, ele estava distante, ela toca ainda no Lingard e atira para fora em tiro de meta só pro Botafogo. Bom, próxima rodada então, o Corinthians tem o Peñarol quinta-feira ainda. Corinthians bem, líder do grupo, já classificado às oitavas de final na Libertadores, e o Atlético no Brasileirão no próximo domingo. O Botafogo, repito, tem o Petroleiro pela Sul-Americana na quarta-feira, o São Paulo com transmissão da Globo sábado às 5 horas da tarde na próxima rodada do Brasileirão. Lingard vai para pressão, Matheus Ponte recua. Ferrarese toca no Alexander Barbosa. Yuri Alberto vai para marcação em cima dele. Montoro recua. É o camisa 10, a cabeça pensante. Aparecendo aqui atrás para armar o time. Enfia a bola. Kadir vai para brigar. Tá muito mais para o Hugo Souza. Defende o goleiro. Essa ideia de goleiro entrar em jogo eliminatória de Copa do Mundo já não é novidade. Mas como o terceiro maior pegador de pênalti da história do Corinthians, atrás apenas de Cássio e Ronaldo, poderia ser uma boa para o Brasil, hein, Ricardo? É uma característica que o Hugo tem, que é importante, sim. Eu acho que é um aliado dele, né? Ele tem essa característica, pegou muitos pênaltis pelo Corinthians e criou, né, essa característica, essa chancela, pode ajudá-lo para a convocação de amanhã. Ele já pegou 14 pênaltis com a camisa do Corinthians desde que chegou. E é importante lembrar que essa Copa tá maior, né? Tem uma fase a mais de mata-mata, são 5 mata-matas para ser campeão. Gustavo Henrique veio para fazer a carga, escapou Montoro, linda jogada para o Matheus, vai entrar sozinho na grande área, vem para marcar Lingard, falta um passo da risca frontal da grande área, Lingard veio para matar, matou a jogada e tomou o amarelo. Que contra-ataque, o Montoro com liberdade, ele acha o passe, se atrapalhou na velocidade o Matheus Ponte e tomou a falta. Totozinho no pé de apoio agora, ó. E é perigosa para o Botafogo bater, porque dali ele tem o Alex Telles para bater de canhota ou o próprio Montoro. Aí para bater, de repente, por fora da barreira com a direita. Mas a grande oportunidade era invadir a área e poder finalizar, né? O passe foi bom, é que ele, no domínio, ele deixou a bola escapar um pouquinho, perde ângulo e aí teve que parar a jogada. O Montoro faz grande primeiro tempo, tem liberdade, mas sem pressionando com velocidade, né? Você vê que nem pensa, a bola sobrou para ele, ele de primeira deixou o Matheus Ponte numa situação muito privilegiada. Alex Telles pega bem na bola, não é novidade. E vive uma boa fase, inclusive. Vem descansado do meio de semana. São 5 gols e 4 passes para gol. Repito, é boa a temporada do capitão do Botafogo. É o último lance, ao que parece, da primeira etapa. Botafogo vai vencendo com 2 gols de Arthur Cabral. Garro fez para o Corinthians. 2-1, Botafogo à frente. Falta para o Alex Telles. 3 jogadores na barreira. Preocupação do Hugo Souza.
Já período acrescido do primeiro tempo. Telles bateu, passa a direita do gol com perigo e termina o primeiro tempo. E que primeiro tempo bem jogado. Daqui a pouquinho tem toda a segunda etapa. Por enquanto, 2 pro Botafogo, 1 pro Corinthians. Onde é que essa bola passa? Futebol na Globo. Aqui é emoção. Com o Palmeiras, está se despedindo do Nilton Santos. Guga. Alterações. O Juan entra na equipe do Botafogo. Daqui a pouco a Lívia confirma. E no Corinthians? Tem mudança também. Número 37, Caio César, atacante, jovem atacante de 22 anos. Entra no jogo, saiu o número 77, o inglês Jess Lingard. O Diniz, como a gente falou no primeiro tempo, não está contente com a saída de bola do time, reclamando muito dessa movimentação, pedindo que os jogadores tenham mais atitude. Vamos ver o que acontece logo mais, Guga. Reforçando então, Guga, 59, Cauã Toledo no lugar do Kadir, que sai com a 37. Kadir vai embora, portanto, entra o Cauã. O Caio César entra para a saída do Lingard no Corinthians. Autoriza o árbitro, bola rolando o segundo tempo. Vamos juntos, segundo tempo já em andamento. 2 para o Botafogo, 1 para o Corinthians, placar parcial. Foi ótimo o primeiro tempo, vamos ver o que fazem. São duas equipes, inclusive, acostumadas a esse jogo rápido. Seja o Corinthians pelo gramado híbrido e espetacular da Neoquímica Arena, como o Botafogo também no tapetinho. Quer dizer, são equipes que costumam jogar com uma aceleração. E foi tudo que entregaram na primeira etapa. Carrillo recupera para o time do Corinthians. Bola tocada aqui com o Matheus Ponte. Ele tenta a inversão, Medina atrapalha. Aí o Caio César, primeira jogada do garoto. Correu mais rápido do que a bola. Acabou ficando preso entre as pernas. Ele vem para a dividida, Garro fica com o rebote. Ele espirra, Yuri Alberto. Mateuzinho tá pedindo lá na ponta. O Garro pega bem de média distância. Dominou, bateu pro gol. Ela passa à esquerda, ele reclama escanteio. O árbitro, em princípio, dá tiro de meta. Será que desviou? Tá aí a batida do Garro, que fez o único gol do Corinthians até aqui. Depois de 19 partidas de jejum, ele matou a fome. O jogo foi tão corrido no primeiro tempo, né, Guga? Não deu nem pra gente falar tanto sobre o Garro, que muda de patamar com a chegada do Diniz. Estava até no banco no jogo em que o Dorival Júnior foi demitido, a derrota por 1-0 para o Internacional, né, lá em Itaquera. Passa a ser um jogador importante por minutagem. E olha só, tá com a braçadeira de capitão. O Garro, 8 assistências nos 11 primeiros jogos do Diniz. E hoje ele volta a marcar. Domina o Guinho. O Guinho, substituto do Danilo. Era aguardado. Aliás, o Danilo, ao que tudo indica, né? Será o 48º jogador na história das Copas do Mundo, cedidos todos eles pelo Botafogo. Recordista no futebol brasileiro. Carrillo para o Yuri Alberto. Matheus Ponte vem para dividir. Ganhou o Yuri, bateu de cima para baixo, ela sobra. Bidon no rebote direto para fora. É tiro de meta para o Botafogo. O Bidon, que com a entrada do Caio César veio para o lado esquerdo, né? Ele vem aqui fazer essa segunda linha do lado esquerdo. O Carrillo e o Ranieri continuam por dentro, 2 volantes. E o Caio César vai jogar lá do lado direito, onde ele gosta. É um canhoto, mas que gosta do lado direito. Com o Garro e o Yuri mais à frente, o Garro mais solto. Essa é a modificação tática do Corinthians nesse início de segundo tempo. E o Carrillo vem por dentro também, né? Porque ele estava jogando no primeiro tempo pelo lado direito, com o Bidon e o Ranieri por dentro. Agora não, vem por dentro. Ricardinho e Roger leem o jogo pra você. Vem o time do Botafogo. Eu tô vendo o Vijalba na grande área. Dá um tapa nela, Hugo Souza. Ela sai da grande área. Rebote do Botafogo ainda. Só protegeu o Vijalba para ficar com um arremesso no ataque. Ponte no arremesso. O Vitinho era aguardado nas prévias. Só que o técnico Franklin Carvalho veio com o Matheus Ponte na lateral direita hoje como titular. Tá aí ele arremessando na primeira trave. Gustavo Henrique de cabeça, Yuri Alberto com peito. Bidon tenta de primeira com o Garro. Na dividida melhora para o Ferrarese. E a bola recuada do Gustavo Henrique para que o Hugo Souza, com um toque de cabeça, faça a defesa com as mãos. No Campeonato Brasileiro, o Botafogo tem o segundo melhor ataque e a pior defesa ao mesmo tempo. Irregular o Botafogo, jogando por dias melhores, depois de uma temporada difícil. De queda precoce nas quartas de final do Carioca, caiu na pré-Libertadores, na quinta fase, no último meio de semana na Copa do Brasil. É bem verdade que é líder
do grupo na Sul-Americana. Bola enfiada para o Garro, ele correu, apostou corrida, Medina só protegeu, o Neto fez a defesa. E sobre a modificação do Botafogo, Caô Toledo entra na mesma função do Kadir. Kadir no primeiro tempo se entregou demais, correu muito, mas participou pouco com bola. Esse menino é um menino da categoria de base do Botafogo, é um pouquinho mais leve, então provavelmente vai ter um pouquinho mais de movimentação do que o Kadir para dar a opção para essa bola longa agora do Telles buscando ele. Mateuzinho intercepta. Guga, e apesar da vitória nesse primeiro tempo, o Franklin não está 100% satisfeito não, viu? Deu para perguntar rapidamente aqui o que ele achou desse primeiro tempo. Ele fez aquele sinal de mais ou menos com as mãos, sabe? Então acha que ainda dá para melhorar. Você está vendo na Golcan a defesa do Hugo Souza com a mão esquerda no cruzamento do Cauã Toledo. Arremesso para o Botafogo. De cabeça, Gustavo Henrique corta. A bola sobra ainda com o Montoro. Botafogo no ataque. Penteia o camisa 10. Ranieri marca. Ainda Montoro, Medina vem para a tabela. Sobra com o Corinthians. Deixa eu só corrigir aqui. Com os 2 gols marcados até aqui, o Botafogo passa então a ter o melhor ataque do Brasileirão. Corinthians também é uma gangorra, né? Abriu a rodada com a 3ª melhor defesa e com o pior ataque do campeonato. Bidu. 2 times que tentam a estabilidade em todos os setores. Meio campo, defesa, ataque. Bola esticada do Carrijo. Domina Mateuzinho. Da ponta, carrega por dentro. Aí o Ranieri. Soltando para o Caio César. Com a canhota, ele cruza e o Yuri Alberto vem para a dividida. Corta Mateu Ponte. Ela fica oferecida. Bidon vem para brigar de cabeça. Carrijo bate de primeira. Diz que foi calçado e o árbitro vai com ele. É falta. No momento em que ele queria bater de primeira, o peruano deu o corpo para a marcação. O árbitro deu falta para o Corinthians. A 2 passos da risca frontal da grande área. Reveja. O Bidon, esperto, ele é pequenininho, esperou a bola quicar. Ajeitou para o Carrijo e o árbitro entendeu que foi falta no peruano. Vamos rever? Ô, rapaziada, o Carrijo sofreu a falta ou deu uma cavada usando toda a experiência de vocês dentro de campo? Aquela experiência, né, de muito tempo no futebol, né? Ele não pegou bem na bola, aproveitou que ele estava meio que pressionado pelo jogador do Botafogo, mas eu achei que foi a experiência. Experiência do Carrijo e inocência do Cauã Toledo, né? No auge da sua juventude de 20 anos. O Garro vive um bom momento. E hoje ainda quebrou o jejum de gols marcados. É um ótimo batedor. A bola parada dele é competente. E tá justamente na meia direita para quem pega com a canhota. O Mateuzinho faz fita. Pode ser uma opção também. Comecinho do segundo tempo, 7 minutos. Reloginho batendo o canto alto à esquerda, 7 minutos cravados. Corinthians tenta empatar o jogo, 5 jogadores na barreira. Vem Garro sem peso. Justamente na barreira, volta para ele. Chicotada para fora do gol. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Começo do segundo tempo. Você tá vendo aí o Mateuzinho. O Medina. 2-1 para o Botafogo do técnico Franklin Carvalho. O português chegou outro dia. Tem 5 vitórias, 4 empates, 2 derrotas. A eliminação precoce meteu pressão em cima dele. Vem o Vijalba. Traz para a linha de fundo. Cruzou. Hugo Souza caiu no colo. Fácil defesa para o goleiro do Corinthians que sai jogando rápido com o Bidon. Bidon acelera. Bidu tá pedindo. Passa antes pelo Carrijo. Já tira a velocidade o Corinthians do contragolpe. Bidon. Acelera com o Caio. Caio de cabeça, ajeita para o Yuri Alberto. Alexander Barbosa. Quer dizer, você viu no GE informação confirmada pela nossa equipe de reportagem. Barbosa já é do Palmeiras. Está se despedindo hoje da torcida do Botafogo. 31 anos, remanescente daquele mágico ano de 2024 com o título brasileiro, com o Libertadores. Tá aí. O argentino vai jogar no Palmeiras após a Copa do Mundo. Agora, como é bom jogador esse Montoro, né? Ele, tecnicamente, ele tem um recurso, né? Ele esconde a bola, ele é um armador. Vai lá, Gu.
Ataca o Botafogo, batida rápida da falta. Arthur Cabral dominou mal, tira a defesa do Corinthians. Yuri Alberto vem para brigar. De cabeça ele controla contra a marcação do Matheus Ponte. Recua no Bidu. Bidu no Bidon. Domina no peito, agasalha, coloca por elevação. Passa do Garro, ele não consegue o domínio. Volta para o time do Botafogo. Montoro com a bola, Ricardinho gosta dele. Pisa na bola, espera a definição do zagueiro e recomeça. A única situação que eu coloco é que ele poderia ter mais liberdade, né? Ele está atuando mais pelo lado esquerdo, atuou no primeiro tempo, agora também no segundo, né? Até porque tem o Cauã e o Arthur mais por dentro. Mas se ele tivesse um pouquinho mais de liberdade para transitar, né, na intermediária, né, ele conseguiria armar ainda mais o time do Botafogo, porque ele tem uma boa condição técnica. Falta do Cabral, puxando o Bidon, você viu, o Corinthians já bateu. Ramalho, passa a metade do campo, acerta o passe. Ataca o time do Corinthians com o Mateuzinho. Caio César tá pedindo, é pro garoto, balançou com a canhota pra lá, pra cá, devolveu o Mateuzinho, cruzou o Bidon de primeira, de cima pra baixo, o Yuri Alberto vem pra dividir de cabeça. Caio tentou bater de primeira, foi desarmado em cima da hora pelo Guinho. Montoro, marcado pelo Mateuzinho. Barbosa tira lá pra frente. Posse de bola do Corinthians com o Gustavo Henrique. Ele só escora até o André Ramalho. Hugo Souza. Garro. Parecia escapar do domínio dele. Olha o que ele faz. Com habilidade o capitão tentou o passe por dentro. Ela toca na marcação. Sobra com o Bidu que dividiu. Rasga Matheus Ponte. Arremesso pro Corinthians. Convocação para a Copa do Mundo amanhã. 4:45 direto do Museu do Amanhã. Vamos conhecer o elenco do Brasil rumo ao Hexa. Gente, faltam 25 dias para a Copa do Mundo. Menos de um mês. A maior festa do futebol mundial a cada 4 anos. Chegou a hora. Perdeu o Carrijo. Contra-ataque do Botafogo. O Carrijo vem para passar um pano na própria bobagem. Montoro segura o passe. Carrega. Corre com a bola colada ao pé. Conseguiu o passe atrás. Medina dominou. Arthur Cabral bateu. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Leve-me ao seu líder. Fiat Fastback com versões a partir de R$ 119.990. Fiat, líder absoluta de vendas por 5 anos consecutivos. Roger, e o jogo? O que é que você está vendo? Acho que o Corinthians inicia bem o segundo tempo, tem 2 finalizações de fora, trabalha melhor a bola, né? Tem mais conexão, consegue se aproximar. Eu acho que a entrada do Caio César dá um pouquinho mais de amplitude ali pelo lado direito. E ele tem a velocidade, principalmente a jogada individual. O Botafogo baixou um pouquinho a linha, não pressiona mais o Corinthians como fez no primeiro tempo. E está tentando, de alguma forma, encontrar uma ligação direta, principalmente no Cauã Toledo, que entrou agora fresco e tem velocidade para ser acionado no contra-ataque. Falta para o Corinthians bater. Era boa a tabela do Bidu com o Ranieri. O árbitro paralisa a jogada da falta e é boa para levantar na área. Tá muito espetada na ponta, nem tão boa assim para bater direto no gol. Você vê que o Ranieri recebeu uma chegada atrasada do Ferrarese e tomou a falta. Tô vendo Yuri Alberto na marca do pênalti. Lá no segundo pau, Gustavo Henrique vai se posicionando com o Ramalho. Olha a câmera de videogame. É a Game Cam te colocando dentro das 4 linhas. O ângulo de visão do Garro. O que é que ele vai fazer com a perna esquerda dele? Apenas um jogador da barreira. Gustavo Henrique toma a distância para atacar a bola em velocidade. Ele sobe bastante. É o cara mais alto do time com 1,96 m. Garro, segunda trave para o Ranieri. Tira a defesa, tira a Ferrarese. Ela sobra ainda, tá viva de novo. Afasta a defesa do Botafogo. Montoro domina, penteia. Caio César acaba desarmando para o Corinthians. É arremesso pro Botafogo. Meio de semana de Libertadores. Palmeiras e Cerro, Flamengo e Estudiantes. Quarta, 9h20. 2 equipes, inclusive, brigando entre as principais campanhas da competição. A exemplo do Corinthians, que tem o Peñarol na quinta-feira. A Globo mostra na quarta. Palmeiras e Cerro, Flamengo e Estudiantes. Mateuzinho.
Enfia, passou pelo Yuri Alberto, chega no Garro, ele segura o passe. A rapaziada desce no batalhão para dar opção, vem de trás. Bidu domina, devolve. Aí o Bidon limpou, Bidon bateu pro gol em cima da marcação. Camisa 7 vem para brigar. Protege, faz o que pode ali o Huguinho. E despacha lá para frente o Ponte. Domina Garro. Enfiou, era pro Ranieri. O Roger disse há pouco, Botafogo jogando em linhas baixas pro contra-ataque. Djalma carrega, Bidu tá distante. Arthur Cabral pediu passagem, bateu pro gol. Tiro de meta. Tá talhado para contra-atacar o Botafogo. Sentado no placar, vai pulando para a 8ª colocação de momento. Se afasta da metade de baixo da tabela. E quer liquidar o jogo na velocidade. Mas precisa finalizar melhor. É a segunda finalização. Se no primeiro tempo o Arthur acertou 2 belos chutes, agora no segundo, esses últimos 2 chutes foi bem desequilibrado por cima. O Botafogo vai ter o contra-ataque. Vai ter que organizar bem o contra-ataque, finalizar bem a jogada. E o Corinthians vai ter que ter a iniciativa que está buscando ter no segundo tempo, de construção para chegar ao empate, mas ter o cuidado para não dar espaço ao contra-ataque ao Botafogo. Finalizar melhor, Ricardinho, mas também escolher a melhor jogada. Djalma demorou demais. E o Cauã Toledo estava sozinho do lado esquerdo, tinha que ter dado no menino, ia entrar sozinho na cara do gol. E foi essa reclamação do Franklin, viu? Ficou enlouquecido aqui, queria a bola no Cauã. O Ranieri está pouco a pouco se levantando, daqui a pouco vem o André no time do Corinthians. Isso, mas vem no lugar do Carrijo. A princípio a gente fica de olho na situação do Ranieri, mas quem deve sair é o Carrijo. Foi uma chegada mais forte do Djalma, o árbitro deu a falta, mas não optou pelo cartão. E já trocou, a placa apareceu 14. Esse negócio de placa hoje, vamos ficar bem de olho, Guga. Bem hoje, né? Bem de olho. Tem que olhar o papelzinho, Brizola. Exato, eu vou até confirmado ali, vamos lá. O bom e vai ali o papelzinho. Carro levanta, segunda trave, Barbosa tira. Ataca o time do Botafogo, mais um contra-ataque. Atenção, o Djalma está distante. Cauã tentou a jogada, foi desarmado, Mateuzinho deu bote em cima dele, Montoro. Sobra do Botafogo ainda. Huguinho. Ponte tá aberto, pedindo. Rente à beira do campo, vem o Bidon agora encostar nele. Valoriza a posse da bola, o Botafogo toca para trás. Faz o tempo passar rápido, rápido para o time do Corinthians. Vence o Botafogo. Bola esticada. Vem o Teles para cruzar de primeira. Deu uma encostada o Mateuzinho nas costas dele. A torcida do Botafogo reclama falta. E vem a alteração. O árbitro deu só tiro de meta. Corrigiu mesmo, vai o Ranieri. E vale o papelzinho. Vale o papelzinho. 14 corrigiu. E tá tudo certo. A placa levanta corretamente o número 14. Vamos explicar, né? Vamos, Guga, manda bala. Hoje pela manhã tivemos Santos e Coritiba. Na Neoquímica Arena, inclusive, no campo do Corinthians. O papelzinho apontava uma alteração, a placa subiu, deu outra, prevaleceu a placa. O Neymar, capitão do time, saiu, não era o que o técnico Cuca queria. Isso vai dar uma confusão. Vai rodar todos os temas de bate-papo, bate-boca, na mesa do Botequim, na semana inteira do futebol brasileiro. O que vale é o papelzinho. Esquece esse negócio de alta tecnologia. André. Opa, gol na rodada. Olha só, Vieri. O que acontece lá interessa aqui. Gol do Grêmio no clássico tricolor. Bahia 0, Grêmio 1. 2 campeões brasileiros medindo força lá também. E o Grêmio fora de casa vai batendo o Bahia. Que buraco tá se metendo o Bahia na temporada. E o Grêmio remando lá na parte de baixo. Daqui a pouquinho a gente atualiza a tabela. Vem Corinthians, Mateuzinho, levantamento. Passa pelo Yuri Alberto. Mateu Ponte domina no peito. Dá a saída para o time do Botafogo. Cauã entrou para acelerar o contra-ataque do Botafogo na segunda etapa. Arthur Cabral faltou perna para ele e tocou mal. André, mais uma prata da casa em campo. Solta para outro garoto, Caio. Enfiou para o Mateuzinho, cruzamento para o Yuri Alberto. Defendeu, Neto! Corajoso no último instante. Neto pega o que seria o gol de empate do Corinthians. O Yuri Alberto estava prontinho. Reveja. Condição legal do Yuri, usou toda a envergadura. E acho que quem se chocou com o Neto foi o jogador do Botafogo. Vamos rever? Acho que sim. O joelho dele pega no rosto, acho, do Neto aí, ó. Olha. Ele tentou recolher a perna ainda. Foi o Ferrarese, né?
Isso, Ferrarese. Olha na Golcan, na câmera de dentro do gol. O Yuri Alberto empatar o jogo. Fogo amigo. Acidente de trabalho, tá caído o goleiro do Botafogo para ser atendido. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Amazon, patrocinadora oficial da Seleção Brasileira de Futebol. Gente, a situação do Corinthians de momento é a seguinte. O Corinthians só não entra no Z4, enquanto a gente aqui segue acompanhando agora o Diniz olhando para o relógio, mas o atendimento do Neto, na questão do saldo de gols. O que não coloca o Corinthians no Z4 é o critério de desempate. Problema no punho direito. O Corinthians tem saldo -3 de momento e o Santos tem um gol a menos, né? Quer dizer, -4 para o Santos, -3 para o Corinthians. Corinthians fora do Z4, o Santos abrindo a zona do rebaixamento. Guga, Botafogo vai mexer. E o Botafogo escalando a tabela, subindo para a metade de cima. Vem o Vitinho. É isso, a torcida até gritou o nome dele quando o Franklin Carvalho o chamou. Tá entrando no jogo no lugar justamente do Matheus Ponte, uma troca simples de laterais. É simples, mas o Vitinho tem mais agressividade pelo lado direito. Então é outro jogador que pode puxar esse tipo de contra-ataque, pode sair e dar a opção pelo lado direito de velocidade. O Matheus Ponte fez um bom jogo, foi correto. Só deu aquele vacilo no primeiro tempo que achou que estava absoluto no lance e o Ranieri veio atropelando ele por cima para botar a bola no travessão. Mas foi um jogo correto do lateral uruguaio direito do Botafogo, entra o Vitinho, que está num nível superior, tanto que está na pré-lista de seleção, né? Pois é, eu ia acrescentar. Será que dá pé pro Vitinho? Eu acho que essa vez não. Eu acho que o Ancelotti vai optar por outros. Eu acho que o Wesley é um dos que deve ser convocado, até pelas últimas convocações. E aí, de repente... E o Danilo já está convocado. O Danilo já está convocado. E aí tem o Ibanez, que na seleção brasileira jogou improvisado os últimos amistosos. Marquinhos faz a lateral. Marquinhos, enfim. Pode estar ali nos 55, né, pré-convocados, pode. Mas eu acho que vai ser o Wesley e talvez um outro jogador que possa ser improvisado. Ô Roger, o principal gargalo no futebol brasileiro passa pelas laterais ou falta de? É que a gente, em comparação às outras Copas, está muito déficit, né? A gente tem um déficit muito grande, principalmente técnico. Mas para mim a grande questão da seleção brasileira ainda é o meio-campo. A gente não consegue encontrar um organizador, um jogador que cadencia, que sabe acelerar. Acho que vai ser o grande problema da seleção brasileira na Copa. Caiu, carrega para o time do Corinthians, ele quer a falta, o árbitro vai com ele. Jogo parado, boa falta para o Corinthians levantar na área. Posso colocar mais um ponto, já que claro. O Roger falou sobre o meia, né? De encontrar o construtor. Faço uma pergunta. A gente está formando esse jogador? A gente tem na base do futebol brasileiro formando esse jogador ou não? Falta para o Corinthians bater. 22,5. Metade do segundo tempo. Corinthians tenta empatar o jogo 2-1. Botafogo. Confronto direto. Botafogo, para sua imensa torcida gloriosa em todo o Brasil, vai vencendo em casa. Curioso que o Botafogo até aqui tinha mais pontos conquistados fora do que em casa. Tá vencendo. Levantamento, desce o Corinthians. Barbosa tira, Bidu pega a sobra. Vai daí, Bidu. Bateu com desvio em cima do Guinho. Se sair é escanteio. Neto deixou o Garro com o gol aberto. Levantamento do Garro. Vem Gustavo Henrique de cabeça. Afasta Barbosa. Que bobagem do Neto. Contra-ataque do time do Botafogo. Vem o Cauã. Atravessou do outro lado. Vijalba, condição mais legal. Não subiu a bandeira. Mateuzinho e Bidu na grande área. Os dois laterais de zagueiros. Vijalba. Não bate, limpa. Já se recompõe o Corinthians. Aí o Montoro faz a inversão. Cauã aparece para jogar, ele tem o Vitinho. Lateral que cruza por baixo. Ramalho abriu o compasso com a perna esquerda e tira. Ferrarese. Passe ficou forte para o Guinho. Garro. Coloca com o Bidu aqui na canhota. 23 passados, é o segundo tempo já de bola rolando. Os caras vão começar a lutar contra o cansaço.
Garro, bola no Yuri Alberto, ela quica na grande área, vem o Barbosa na cobertura e o Yuri Alberto recolheu no bico da chuteira, mas acabou o campo para ele. Futebol na Globo, aqui é emoção. É hora de viver todos os sentimentos no mesmo lance. Itaú, torcendo, feito você. Um show de imagem para você na nossa Cinecam. Goleiro manda lá para frente. Ramalho deixou ela quicar, o Djalma vai para cima dele e ganha! Sem falta, Djalma, são 2 contra 1. Atenção, Cauã para matar o jogo, pisou, caiu o goleiro, sobrou o Cabral. Gol! Sobe o hino! De novo! Barba, cabelo e bigode pra ele! 3 gols de Arthur Cabral! 3 pro Botafogo, 1 pro Corinthians, que reclama falta. Ramalho deu mole, Djalma deu bote pra cima dele. Que jogo do centroavante! Pra trazer o torcedor junto. Que bola acreditada até o último instante do Djalma. Ele pressentiu o erro do Ramalho. O Cauã ia perdendo o gol, caiu no Arthur Cabral, ele espeta pro fundo do gol. Lance sendo checado. Lance sendo checado, foi falta ou não foi? A torcida do Botafogo esfrega as mãos, quer o gol, a do Corinthians, coça a cabeça e espera. Por outro ângulo, Arthur Cabral. Bola pro fundo do gol. Só deu ele, Roger. Grande noite, volto a dizer, principal e maior noite e tarde do Arthur com a camisa do Botafogo, né? 3 gols num clássico desse tamanho. Para mim, nada no lance, nada, mesmo se o critério não fosse esse que o árbitro adota desde o início da partida. Dos 3 gols, ele não analisou em nenhuma das 3 jogadas falta. Não foi falta no Gustavo Henrique, gol do Arthur Cabral, não foi falta no Huguinho, gol do Botafogo, e agora, novamente, ele não vai marcar, porque o lance, para mim, dentro daquele que ele adotou de critério, não foi nada em cima do Ramalho. Deu mole o zagueiro do Botafogo, vacilou, deixou a bola quicar, correr, e depois que foi disputar, o Djalma foi mais rápido que ele. Agora, quase que o Botafogo perde, né, Guga? Porque o Djalma já teve a chance de finalizar e deu passe pro Cauã. O Cauã demorou, tentou driblar, perdeu a jogada e sobrou pro Arthur. É noite do Arthur, né? 3 gols, vai consolidando a vitória, a grande vitória do Botafogo até o momento no jogo. Ele vai levar a bola do jogo para casa, Ricardinho. Paulo César Oliveira está com a arbitragem até aqui. Arbitragem de campo. Gol legal. Vai pedir a música hoje, né? Vai pedir no Fantástico. Vai pedir a música hoje. O homem tá com... Não, foi no salão, fez barba, cabelo e bigode. Só um detalhe, o que pode ele estar analisando é, de repente, um possível toque de braço do Djalma no lance que ele ganha na frente do Ramalho, tá? Só para... Vamos rever. Bom, Ricardinho, você já fala sobre o gol e sobre a fase? Tá aí. Pra você nada, Ricardinho? Não, eu acho que o Ramalho bobeou, ele deixou o Djalma tomar a frente da jogada, ele tentou tirar a bola, é verdade, de canhota, mas o corpo do Djalma estava à frente da jogada. Olha a confusão aí, Guga. A chapa está esquentando, temperatura está subindo. O pessoal do Corinthians está na bronca com o Djalma, que está deixando o campo de jogo. É isso, o Edenilson está entrando no lugar dele, aí rolou uma confusão, ele sai com um cartão amarelo. Enquanto é substituído, recebe o cartão amarelo. Queria falar um pouco do Arthur Cabral, né, Guga? Porque com esses 3 gols de hoje, ele empata com o Danilo na artilharia do Botafogo no Brasileirão. Ó, a torcida gritando o nome dele aqui. E já é vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro geral, não apenas do Botafogo, né? Tá 1 gol atrás de Pedro, John Kennedy e Viveiros. Grande noite, tarde noite de Arthur Cabral. Então, como eu vinha falando, Guga, foi bobeira do André Ramalho, eu acho que ele se precipitou na hora de dar o bote. O Botafogo não tem nada a ver com isso, o Djalma. É verdade que o Cauã perdeu o gol, mas é tarde e noite do Arthur Cabral. O Corinthians, que estava buscando o gol de empate, mais um erro, acabou proporcionando a oportunidade ao Botafogo de chegar ao 3º gol.
E ainda tem tempo. Precisa se organizar defensivamente. O Botafogo tem o contra-ataque armado. E o Corinthians tem que estar atento, mas tem que buscar diminuir esse resultado. Bom, não tem jeito. 4 minutos separaram os 2 primeiros gols da partida, né? A largada do Botafogo e o empate do Corinthians. 28, 29, segunda etapa. Tem bola para rolar. Vem Caio, dá ponta por dentro, carrega. Toca no meio campo até o Carrijo. Ele solta a bola na ponta, esse é Bidu. Lá na grande área, Bidon tá esperando o cruzamento. E Yuri Alberto também na segunda trave. Tira de cabeça Alex Telles. E falta de ataque, posse de bola pro Botafogo. E Guga, deixa eu pedir ajuda da Lívia aqui, porque eu vi que o árbitro deu um cartão amarelo, Lívia, ou para alguém da comissão ou para algum jogador de banco do Botafogo na comemoração do gol. O próprio Arthur Cabral tirou a camisa e recebeu o amarelo. Então teve aquele cartão para o Vidalba quando ele estava sendo substituído e também um cartão para o Arthur Cabral por tirar a camisa. E tinha o pessoal gritando ão, Cabral é seleção aqui do lado do banco do Corinthians. Ainda que timing! Esse é o tal do futebol. Como é que fala o negócio da filhinha da desculpa? Esse é o torcedor glorioso. Não conseguia ver o Cabral pintado de ouro até ontem. É isso. Esse é o tal do futebol. E o Brizola, Guga, que sabe tudo de seleção, já me cantou aqui que o Cabral já foi convocado, né, em outubro de 2021. Vem o Corinthians, Bidon. Passa metade do campo, colocou nas costas do Ferrarese e Yuri Alberto. A bola ficou distante do corpo, já sem equilíbrio, ele bate para fora. O Felipe Brizola. Aproveitando a imagem do Yuri Alberto caído, daqui a pouco as alterações. Que papo é esse? O Yuri Alberto já tem caminho para o período da Copa do Mundo ou não? Ele não tem o caminho definido, mas ele tem a negociação com o Corinthians, em que caso uma boa proposta chegue, mais de 20 milhões de euros, dá 120 milhões de reais, ele será liberado. O Corinthians tem 50% do jogador, ele já teve 3 propostas, 2 delas acima desse valor, ou seja, a chance do Yuri partir é bem grande, Guga. Já passo para você as alterações, mas já adianto. Pedro Raul, Alan e Dieguinho vem aí. Bidon saiu, eu já passo já mais para você. Também. O Carro tá saindo e deve ser o Carrijo, que é normalmente substituído nessa altura do jogo, ele mesmo. Daqui a pouco eu repasso para você. Gabaritou, amigo. Carrijo vai embora também. Bidon, Garro e Carrijo, Dieguinho, Pedro Raul e Alan. Atenção, Sanabria empata. O Corinthians está indo para a zona do rebaixamento. 1-1 para Bahia e Grêmio. E o Corinthians entra pela questão do saldo na zona do rebaixamento. Ataca Bidu. Levanta a cabeça, cruzamento, passa pelo Pedro Raul. Corinthians tem uma ladeira para escalar aqui, para subir. 31, reta final do jogo, segundo tempo, 2 gols de desvantagem. Botafogo comemora, 8ª colocação, vitória importantíssima. Você manteve o que você disse no primeiro tempo, Roger? Melhor jogo do Botafogo no campeonato? Na verdade, eu falei do Arthur Cabral, mas está entre os jogos do Botafogo, sim, nessa temporada dos melhores, porque ele é muito competitivo, ele adota uma estratégia de transição rápida, o jogo inteiro, de uma marcação-pressão no primeiro tempo muito importante. André ganha e Yuri Alberto vem Corinthians, se atrapalhou com a bola, Yuri Alberto deu contra-ataque pro Montoro, ele é rápido, camisa 10, corre com a bola colada no pé. Arthur Cabral, 3 gols para ele no jogo, deu no Montoro, marcação do Alan individual, ele penteia, vai para cima, lateral da grande área, vamos ver o que ele faz, balança o corpo, camisa 10, ameaçou com a direita, traz para canhota, agora sim, cruzamento fechado demais, é só tiro de meta. Torcida do Botafogo aplaude, gosta da partida do camisa 10, o Ricardinho também. Montoro tá bem no jogo pro botafoguense. Dieguinho carrega pro Corinthians, a gente abre a partir de agora a votação para você, ge.globo/craque. E aí, os nossos comentaristas têm 3 candidatos na tela. Você é quem vota, você escolhe. Ataca o Corinthians com o Mateuzinho. Arthur Cabral, Montoro ou Garro? Vem Bidu. Aliás, Alan abre aqui na canhota agora sim para o Bidu. Livre de marcação. Desistiu do cruzamento, toca para o Alan. Corredor central, Corinthians inteirinho no campo de ataque, tentando incendiar a reta final do jogo. Globo confirma as alterações para você. Caio balança, escapou do Medina, adiantou demais. Mais um contra-ataque para o Botafogo. Medina agora desacelera, o Caio dá o bote em cima dele, o Corinthians já recupera. Gente, estamos batendo aí quase metade do campeonato. O Corinthians tem 1 vitória fora de casa.
Tem que passar a somar pontos também, fora da Neoquímica Arena. Neste momento, daqui a pouco a gente atualiza a tabela. O Corinthians está entrando no Z4. Bidu domina, cruza, vem por baixo. Ferrarese, escanteio pro Corinthians bater. Jogo muito correto do Ferrarese. Aliás, muitos torcedores do Botafogo não entendem o porquê da variação dele. Muita gente entendendo que ele insistiu muito com o Bastos, que era titular até a última rodada, e que o Ferrarese faz por onde, né? Jogar mais. Alterações no Botafogo. São as duas últimas do Botafogo, entrando Santi Rodrigues no lugar do Montoro. Santi Rodrigues com a 23 no lugar do Montoro, que sai com a 10. E o Medina também está deixando o campo com a camisa número 6 para a entrada do Justino, com a 34, Guga. Torcida gritando o nome do Montoro. Tá candidato aí para craque do jogo. A galera vota, ge.globo/craque. Matheus Bidu com a canhota e a perna boa dele, levanta na segunda trave, Gustavo Henrique de cabeça, ela vai para fora em tiro de meta. E o jogo, Ricardinho, o que é que você está vendo? O segundo tempo, o Corinthians, com a mudança que teve, ele até começou melhor, mais um pouquinho organizado, teve até alguma possibilidade. Só que, primeiro, está enfrentando um time que está se entregando muito. O Botafogo, desde o início, as divididas, a marcação, a busca pela retomada da bola. O Botafogo faz um jogo nesse aspecto também muito bom. E o Corinthians, apesar das trocas, é um time que tem construído pouco, né, nesse segundo tempo. Ele teve uma ou duas finalizações de cruzamento, agora tem 2 atacantes. Vai lá, depois eu termino. Vem Corinthians no ataque. Pedro deu no Caio. Caio foi bloqueado, falta. Alexander Barbosa toma amarelo pela obstrução, pela falta. Se despedindo hoje Alexander Barbosa da torcida do Botafogo. Ele vai jogar no Palmeiras depois da Copa do Mundo. Soltou o braço esquerdo para bloquear o Caio César. O Botafogo fez uma ótima arrancada, esfolando o Cruzeiro no primeiro jogo do campeonato. Fez um ótimo primeiro tempo depois, logo no comecinho também contra o Grêmio, fora de casa. Acabou vacilando e o jogo escorreu entre os dedos. Tá bem o Botafogo no jogo, 36 segundo tempo. Mateuzinho para levantar da boca do gol. Além do Gustavo Henrique, o Pedro Raul também tem envergadura, tem estatura, o centroavante está na área. Yuri Alberto na primeira trave. Gustavo Henrique na marca do pênalti. No segundo pau eu vejo os dois Andrés, o volante e o zagueiro. Vamos ver onde é que o Mateuzinho vai colocar. Santi é o único jogador da barreira do Botafogo. Mas que precisão do assistente, hein? Ele moveu a bola em menos de um palmo. Autoriza o árbitro, agora vai. Mateuzinho com a direita, ela vem no primeiro pau. Gustavo Henrique cabeceia para fora, é tiro de meta. Então, o Corinthians tem vivido dessas jogadas, né? Jogada aérea do Gustavo Henrique, está no bom momento nesse aspecto ofensivo, fez muitos gols. Agora, fora de casa, mais uma vez, o Corinthians repete a postura de um time que espera o adversário, que toma os gols. Precisa estar mais atento na parte defensiva, porque alguns erros individuais e outros coletivos na parte defensiva acaba dando a oportunidade do adversário finalizar, e foi o que aconteceu. O Botafogo não tem nada a ver com isso, aproveitou, construiu até agora o resultado. O Corinthians não faz um jogo ruim, péssimo, não, mas é um jogo, mais um daqueles jogos que não produz ofensivamente. Você vê, não fez muitos gols ainda no Brasileiro e mais uma vez não está conseguindo o resultado. Gustavo Henrique solta a bola na direita, o Corinthians insiste. Cai o garoto de novo, da ponta por dentro. O Botafogo inteirinho solidário atrás da linha da bola. Todo mundo dando combate. Dieguinho vai tentar infiltração. Boa jogada. Caio segura o passe. A marcação é forte para cima dele. Você viu ali o bote do Edenilson, volta para o Corinthians. Ramalho estica um pouquinho mais à frente. Caio César, a perna boa com a canhota, enfia. Dieguinho não consegue o pivô, não consegue a parede. O Botafogo rifa. O Botafogo não consegue mais ficar com a bola no pé, perto do Corinthians. Levantamento, Mateuzinho para o Pedro Raul. Passou por ele, passou pelo Bidu. Guga. Bidu chegou a ensaiar um pedido de pênalti. A bola sai em apenas arremesso.
Justino, que entrou, outro menino jovem da categoria de base do Botafogo. Ele faz a função de volante mais defensivo ou de zagueiro. E ele vai fazer essa função híbrida mesmo, até porque o Pedro Raul entrou junto com o Yuri Alberto, vai tentar ficar fuçando ali dentro da área do Botafogo. Então, quando o Corinthians tiver a bola, o Justino vai entrar como zagueiro ali para tentar bloquear essas bolas alçadas. E agora o Botafogo, taticamente, ele tem o Santi do lado esquerdo e o Cauã Toledo do lado direito. Só o Arthur Cabral na frente, para novamente ficar buscando essa velocidade agora pelos lados do campo. Pedro Raul de cabeça, Bidu vem para infiltração, tira a defesa, mas ela tá viva. Barbosa, o Justino que deu um bumba meu boi ali pro alto. Corinthians ataca, Dieguinho, tá na grande área. Balançou contra o Ferrarese, cruzamento à meia altura, tira a defesa. Volta Gustavo Henrique. Pressão do Corinthians, elogio marcando 39 segundo tempo. Do confronto direto vai dando o Botafogo. As equipes entraram na rodada empatadas com 18 pontos para cada. O Botafogo já está agora na metade de cima da classificação. Tá tudo apertado, tá tudo espremido ali na pontuação. Na tabela a gente já mostra. Gustavo Henrique empurrou, Bidu penteou, tentou de letra para o Gustavo Henrique. A bola dividida mais uma vez, afasta a defesa. Arthur Cabral. Alan. Tá aí na tela a tabela de momento. Vitória parcial do Botafogo. Botafogo vai pulando para a metade de cima, respira aliviado o torcedor glorioso depois da eliminação precoce na Copa do Brasil. O time é o oitavo neste momento, 21 pontos. 2 pontos atrás do G5. Você vê, né, o que é uma vitória lá e cá, tudo muda. O Corinthians está no Z4 com o Mirassol, Remo e Chapecoense. Bola na beira do campo, vem de novo o Corinthians. Alan, Gustavo Henrique está livre aqui embaixo. Corredor central, André, Yuri Alberto, tira Ferrarese. Obrigado a todos que participaram também da nossa enquete. Você convocaria o Neymar? Simples, sim ou não? Na tela. A todos vocês, até a próxima. Nosso muito obrigado. Bidu girou, a bola tá viva. Vitinho corta e afasta. Bumba meu boi lá pra frente. A maioria não convocaria o Neymar, hein? Para 58% dos votos. Apertado é verdade, mas isso mudou. Já explico. Vem Corinthians, Caio César da ponta por dentro, levantou a cabeça, não cruza. Ainda o garoto, Caio. Corinthians tentando incendiar a reta final do jogo, diminuir o placar. Alan. O volante canhoto abre lá do outro lado. Mateuzinho dominou, levantou a cabeça, cruzou em cima da marcação. Arthur Cabral, se ele tiver calma, ele tem aqui embaixo para jogar o Cauã. O Arthur acompanha lá do outro lado. Bidu, Cauã deu tapa, Arthur tá pedindo. Cauã bateu, defendeu Hugo Souza com os pés. Escanteio pro Botafogo. Tá ligado no jogo o Arthur Cabral. Ele começou a jogada e ele deu opção para concluir. O Cauã Toledo deu o tapa, ganhou do Bidu. O Vitinho atrasou a passada. Se ele dá atrás pro Vitinho, o Vitinho ficaria com gol escancarado. O garoto tentou bater. Defendeu mais um Hugo. Mas entrou bem do jogo o Cauã, hein? Entrou bem esse menino. Muito veloz, se movimentando bem, dando essa opção, principalmente pela característica do jogo no segundo tempo. Ele entrou muito bem na partida. Alex Telles vai levantar na boca do gol. É tudo que o torcedor do Botafogo quer. A bola distante do gol do Neto. 42 segundo tempo. Edenilson é bom de cabeça. Ferrarese também está se estapeando lá no segundo pau. O Barbosa também ataca bem a bola pelo alto. É lá que ela vai. Segunda trave para o Barbosa. Defendeu Hugo. Tem sobra. Santi. Na trave. Na trave ela não entra. Que jogo do Botafogo. Que defesa do Hugo Souza. Mais uma bola na trave. Tivemos de tudo na partida. Além dos 4 gols. Travessão, trave, gol anulado pelo VAR. Botafogo e Corinthians, duas instituições centenárias dignificando toda a grandeza. Brasil afora num grande jogo da rodada 16, melhor para o Botafogo que vence. Alan. Jogo aberto, corajoso. Times querendo jogar bola, Bidu cruza. Barbosa tira de cabeça. Foi o Barbosa que cabeceou para defesa queima-roupa do Hugo Souza. Bidu.
Dieguinho. Marcação do Vitinho para cima dele. Balança Dieguinho. Traz para canhota, desiste agora com a direita. Cruza na primeira trave Ferrarese. Que jogo, hein, do Ferrarese. Venezuelano inteirinho na partida. Contra-ataque do Botafogo. Arthur Cabral já pediu, o Cauã viu. Deu nele. Lá do outro lado eu vejo o Santos. Defesa do Corinthians pouco a pouco se recompõe. Botafogo prefere a cadência, a velocidade para fazer o tempo passar. Para torear o Corinthians. De um lado para o outro. Cansar o Corinthians. Daqui a pouco vai subir a placa. Período acrescido pelo árbitro. Instantes finais. Nilton Santos. Ferrarese. Lança para o Cauã. A bola quica. Dá mais para o Hugo Souza. E num levantamento de vôlei ali, o Hugo acelera a jogada com o Bidu. Alan. Solta com o Ramalho. Caio. O Santi volta para marcar. O Caio corajoso vai para cima. Quer a falta o garoto. E o árbitro vai com ele. Lateral da grande área. Falta para o Corinthians bater. Molecada que entrou no segundo tempo esquentou o jogo, né? Esquentou. Dos dois lados. Franklin dando oportunidade, né? Principalmente para os meninos mais jovens, né? Para o Cauã, para o Justino, para o Guinho, que começou a partida também. Foi bem seguro, apesar de ter perdido a bola do gol do Corinthians, mas fez um jogo seguro, não se abalou. Aí o tapa do Santi bonito na trave, né? A bola do Barbosa. O Hugo defendeu e depois o Santi botando ela na trave. Então o Franklin acreditando nessa meninada e essa molecada dando resposta bem positiva, né? Como eu fico feliz de times grandes darem oportunidade para seus jogadores da base, né? Alex Telles no primeiro pau. Cartão para ele recuperado na jogada anterior. Mais 7 e temos público quando você quiser, Guga. Falta pro Corinthians, estouramos os 45, passado o segundo tempo, invadimos o período acrescido, mais 7 minutos para serem jogados. Mateuzinho, toca para trás, Ramalho de cabeça, sem pressão, sem direção. Público, tô contigo, não abro, Lívia. 17.556 presentes hoje aqui no Nilton Santos. 7 minutos mais. E aí, vocês têm explicação por que o Corinthians não vence fora de casa? O Diniz está com a mão na cintura ali, preocupado com uma fiel torcida que não para de cantar. Deve estar preocupado mesmo, não só pela posição do time na tabela nesse momento, na parte de baixo, mas principalmente que mais uma vez não conseguiu ou não está conseguindo pontuar fora de casa. A postura do Corinthians tem que ser outra, tem que ser mais agressiva. O Botafogo foi um time agressivo, foi um time que brigou por cada bola, por cada espaço, ganhou quando teve a oportunidade e o Corinthians proporcionou em alguns momentos, foi eficiente, conseguiu transformar em resultado. O Corinthians, quando teve ou acertou a trave ou finalizou pouco. Então, e mais uma vez, o Corinthians, apesar das mudanças, foi um time em alguns momentos burocrático, em alguns momentos que não conseguiu produzir aquilo que se espera, principalmente jogando fora de casa. Então o Botafogo aproveitou e construiu esse resultado. Daqui a pouco, o palco estrelado no Domingão com o Hulk. Tem a passagem de bastão do elenco de Três Graças para quem ama, cuida. Logo depois do futebol. Edenilson pressionado. Mateuzinho rouba para o time do Corinthians. Que vitória do Botafogo, que não vencia 3 jogos no Brasileirão. Se despedindo do Nilton Santos, somando 3 pontos. Subindo para a metade de cima da tabela. Botafogo atingindo o melhor ataque do futebol do Campeonato Brasileiro neste momento. 3 gols de Arthur Cabral. Ele vai levar para casa a bola do jogo. Vai pedir música no Fantástico. O homem tá que tá. Desencanta o centroavante do Botafogo. Dieguinho. Da ponta ele vem pelo meio. Tentou a meia-lua, perdeu pro Ferrarese. O Guinho. Cabral diminuiu a passada porque tá cansado e porque estava impedido. Falta pro Guinho, falta pro Botafogo. E o craque do jogo? Na tela. Vamos ver. Garro. Para 57% dos votos. Forte a torcida do Corinthians em todo o Brasil. Elegendo o capitão camisa 8. Autor do único gol do Corinthians. O craque da partida.
Agora, a menção honrosa, eu tô aqui me metendo no trabalho de vocês. Fica pro Arthur Cabral, o cara que não, tem menção a função... honrosa não. Pra mim, o craque do jogo é o Arthur Cabral, né? E pra você, obviamente, Ricardo? a gente vai respeitar a votação, porque o Garro fez um bom jogo também. E aí tem essa questão de torcidas pra lá e pra cá. Deve ter se engajado mais na votação. Mas um cara que faz 3 gols num jogo desse tamanho, né, Ricardo? Artilheiro, centroavante, precisando fazer gol, fez 3 gols, decidiu o jogo. É o melhor do jogo, né? Agora é lógico que a gente respeita a votação. Edenilson toca curto. Vitinho chuta contra a marcação, ela volta nele, tá em jogo. Edenilson protege. Arremesso ainda pro Botafogo. 4 dos 7 minutos acrescidos já se foram. Botafogo vai forte para defender a liderança no grupo na Sul-Americana, quarta-feira contra o Petroleiro. Time apruma. A Globo mostra sábado que vem, atenção, sábado que vem, torcida do Botafogo. São Paulo e Botafogo na tela da Globo, 5 da tarde. Alan sai jogando com o Mateuzinho. Gustavo Henrique está pedindo um pouquinho mais atrás. Pedro Raul comanda o ataque. Vem no Gustavo Henrique. Abre a jogada na canhota com o André Ramalho. 2 minutos aproximadamente para acabar o jogo no Newton Santos. Ramalho toca, André vai para o chão, reclama de falta, o árbitro manda seguir, é só tiro de meta para o Botafogo. Ô Roger, jogar a bola com esse turbilhão que está no Botafogo, administrativamente, às vezes com salários atrasados, pagamento de FGTS, funcionário com salário atrasado, ninguém sabe quem manda no clube, a cada semana uma decisão judicial, isso respinga e também dá mais importância à vitória do Botafogo? Sem dúvida, o Botafogo passa por um processo de muita incerteza, né? E esses caras estão dando a cara aí para o Botafogo, estão se comportando de uma maneira muito legal, brigam todos os jogos. Vacilou no jogo de quarta-feira, né? Foi quinta-feira no jogo da Chapecoense. Tem uma eliminação precoce na Copa do Brasil, sim. Mas a postura dos caras é sempre muito fiel ao que o torcedor do Botafogo gosta, como eles se comportem, né? Então é uma vitória depois de uma eliminação que mostra muito o caráter desse time, que briga a todo momento e que não, se não deixa interferir tudo que acontece nos bastidores, pelo menos minimiza a questão de tudo que acontece por fora das 4 linhas. O Botafogo está vencendo o confronto direto. 3-1. Bola aberta lá do outro lado. Corinthians aperta, insiste. Mateuzinho, cruzamento. Yuri Alberto na segunda trave. Ferrarese, que partida do camisa 5. Quarta mais uma. Gustavo Henrique pega a sobra. É pro Corinthians ainda. Matheus Bidu. Dominou, cruzou para o Pedro Raul, no alto, Neto fica com ela. Aplaudido o Neto também pelo torcedor do Botafogo. Quer dizer, Arthur Cabral tira a barriga da miséria, o Neto tira a barriga da miséria, o Franklin também é poupado, comemora a vitória porque acabou. Felipe Fernandes apita pela última vez na despedida de Barbosa, que vai para o Palmeiras. Ele se despede no Campeonato Brasileiro, pode jogar ainda pela Sul-Americana, depois da Copa do Mundo. Vai jogar no Palmeiras, informação do GE. Globo. Mas se despede diante da torcida do Botafogo, que agora só tem jogos fora de casa até a chegada do Mundial. Tá aí o abraço do capitão Teles com o Barbosa, remanescentes de 2024. Todo o clima de despedida para um dos pilares do ano mágico do Botafogo, campeão brasileiro da Libertadores naquela ocasião. O Franklin, inclusive, era o assistente do Arthur Jorge. Se emociona o Barbosa. Classificação na tela. O Botafogo sobe para a 8ª colocação do campeonato. Lembrando que tem bola para rolar ainda na rodada para RB Bragantino e Vitória, Chapecoense, Remo, Atlético Paranaense e Flamengo. Palmeiras, Flamengo, Fluminense, São Paulo e Atlético Paranaense, o G5 do campeonato. Botafogo agora fica a 2 pontos do pelotão de elite. O Corinthians não faz a parte dele e entra no Z4, muito em função também do empate entre Bahia e Grêmio. Corinthians com uma vitória fora de casa no campeonato. Coça a cabeça, se junta a Mirassol, Remo e Chapecoense como as 4 últimas equipes no Campeonato Brasileiro. Gente, amanhã, hein? 15 para 5 da tarde, direto do Museu do Amanhã.
Vamos conhecer o elenco do Brasil rumo ao hexacampeonato. Convocação para a Copa. Amanhã a Globo mostra para você. Ainda os cavalinhos do Fantástico. Tem aí o Fantástico logo mais, repercutindo a rodada 16 do Campeonato Brasileiro. Valeu, até a próxima. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Futebol na Globo. Oferecimento Bet Nacional. Brasileiro é apaixonado por torcer. Bota essa paixão pra jogo. Bet Nacional, a bet dos brasileiros. Fiat, há 5 anos, líder absoluta de vendas. Há 50 anos, fã do Brasil. Amazon.